A Bola Não Para está no ar para você, você que acompanha através do canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26, Vivo Fibra, também pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, e no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, se inscreva lá, toda segunda-feira uma entrevista inédita falando de esporte para você, e no canal de São Paulo, a programação, todo dia praticamente tem a representação do programa Bola Não Para, inédito toda segunda, 8 da noite. Mas fala, Fred, eu não vi, segunda-feira, 8 da noite não deu. Mas você não tem desculpa agora, porque ó, terça-feira tem representação à noite, na quinta-feira, na sexta-feira, sábado em 2 horários, no domingo, ou seja, não tem mais desculpa para você falar que não viu o programa A Bola Não Para. E hoje vamos um pouquinho mais longe, né? O virtual permite isso, né? Nós não estamos ainda no estúdio do Canal de São Paulo, que fica ali na região da Avenida Paulista, estamos fazendo virtualmente aí no programa A Bola Não Para, mas vamos até a França conversar com brasileiros que vão contar uma história que você vai ficar interessado e vamos entender um pouco um outro lado que existe nesse mundo do futebol. Às vezes a gente fala, né, olha, tem coisas do futebol que vocês não sabem, tem coisas que a gente não pode contar, tem coisas que a gente pode contar, e vamos contar uma história hoje que vocês vão entender, ver como funcionam as coisas aí, e eu acredito que muitos vão ficar perplexos com o que a gente vai ouvir aqui. Nossos convidados, Ederson Pereira, que é fundador do Futsal Paulista, o Álvaro Pinhatari, que é foi voluntário do Futebol Paulista, e o Rafael Bueno, 5 anos, também participou do Futsal Paulista. Primeiro, um abraço a todos vocês, quero agradecer muito por vocês terem atendido o meu convite, poder participar, o assunto é sério, importante, e a minha função é de querer ajudar vocês também, é óbvio que vocês contem a história, é importante para mim como jornalista, mas muito mais para que vocês consigam o seu desejo, vocês vão contar aqui qual é a grande vontade de vocês. Mas, primeiramente, quero mandar um grande abraço a vocês, sei que estar fora do nosso país não é fácil, e ainda mais tentar sobreviver fora, distante, na França, eu sei que não é tão confortável assim, é um sonho de vocês, claro, realizarem a vida de vocês, mas eu quero agradecer a todos por poderem participar aqui do programa. A gente agradece. Fred. Obrigado, Fred. Valeu. Valeu. Vamos lá. Então, primeiro com Ederson. Ederson, vamos contar a história do Futsal Paulista, um time de futsal de brasileiros criado na França. Quero que você conte um pouquinho dessa história. Fred, como surgiu essa ideia? Conta pra gente, pro pessoal que tá assistindo a gente, conhecer, porque vai ter mais coisa mais pra frente. Essa ideia surgiu dentro de um trem, voltando de um jogo, eu e o Rafael. A gente jogava no Saint-Germain-en-Laye. Era uma equipe de futsal que tinha o direito de usar a camisa do Paris Saint-Germain. Então a gente ia jogar e só apanhava porque estava a camisa do PSG. E um dia a gente foi jogar numa cidade aqui que chama Bretigny, super distante. E esse dia o técnico convocou a equipe. E nessa equipe tinha 5 jogadores que tinham sido transferidos recentemente. Então tem uma regra no futsal que não pode jogar os 5 ao mesmo tempo. Nós tínhamos 2 goleiros e ele escolheu nesse dia de não fazer o Rafa jogar. Ele deixou o Rafa de fora e deixou um segundo goleiro no banco. Então, tipo assim, durante o jogo eu fiquei muito puto, porque a gente fez um trajeto de quase 1h30 para jogar. E voltando, e acabou que o Rafa não jogou. E voltando, eu falei pro Rafa, vamos parar de vir jogar aqui, meu, vamos criar um time pra gente. Ele, como é que faz? Eu falei, peraí que eu vou ver com alguns amigos e vamos ver. Aí vi com um amigo meu que chama Arnaud Guichard, que eu tenho que agradecer, que foi ele que me ajudou bastante nisso. Ele falou, tem que montar uma associação, assim, me explicou. Semana seguinte, reunião na casa do Rafa e começamos o projeto exatamente assim. Fizemos a associação e começamos a correria para poder escrever na Federação Francesa. Foi assim, uma ideia minha e do Rafael dentro de um trem. E é fácil montar um time para jogar? O que é? Vocês jogam o quê? É a Liga Francesa? Como que funciona? Explica pra gente, para entender, pro pessoal que tá acompanhando a gente, qual a competição que vocês jogam ou jogavam, e é fácil montar um time? Sim, claro, precisa de documentação, tudo, mas aí faz um pedido para entrada, para aprovação. Como funciona montar um time de futsal, sendo que, claro, basicamente vocês brasileiros atuando na França, se tinha alguma dificuldade por ser estrangeiro? Não é tão fácil, mas também não é difícil. O primeiro passo é criar uma associação esportiva, que aqui chama Associação da Lei 1901. E o segundo passo é encontrar uma cidade que não tem um time de futsal que possa te oferecer toda a estrutura. No caso da gente, a gente encontrou a cidade onde o Rafael morava, onde eu moro hoje em dia, chama Clichy Futsal.
a gente verificou que lá não tinha um time de futsal. Então, junto com o Arnaud, eu escrevi o projeto, fui até a prefeitura, o prefeito me recebeu, junto com o Rafael, mostramos o projeto, ele gostou e deu a estrutura para a gente. Então, ele deu o domingo de manhã, para a gente treinar das 9 ao meio-dia, e a sexta-feira, das 8 às 10, para receber os jogos. Com esse documento, eu levei até a Federação Francesa, e só assim eles aceitaram a nossa inscrição, a nossa filiação como futsal paulista, como time de futsal, começamos na 8ª divisão. Então, mesmo na 8ª divisão, você participa do campeonato distrital, que é só o distrito, a região. Depois você participa de copas, como a Copa da França, que funciona como a Copa do Brasil, time grande pega time pequeno. E depois tem a Copa do Departamento. Então a gente participa tem a Copa de Paris, tem a Copa Haute-Seine, que é a Copa de região, a Copa do Distrito e o campeonato normal, para subir de divisão. Então nós participamos de 4 campeonatos ao mesmo tempo. Caramba. E isso, que ano que surgiu a ideia de vocês montarem o time? A ideia surgiu no começo de 2012. No começo não, no mês de junho surgiu. Então a gente tinha até setembro para fazer tudo e colocar na federação. Quando chegou setembro a gente não conseguiu chegar a tempo. Então a gente acabou escrevendo o time para 2013. Então durante o ano de 2012 nós escrevemos os campeonatos de 5 Urban Foot. Então a gente colocou o time lá durante 6 meses, o tempo de esperar o novo ano para poder fazer a inscrição. Então a inscrição verdadeira ela foi feita em 2013, que a gente entrou na Federação Francesa. Mas a associação existe desde 2012. Bacana. E, Rafael, você então já desde o começo nessa caminhada da criação da equipe, você jogava, você era goleiro ou não? Você jogava na linha? Que posição você jogava, Rafael? Não, eu jogava na linha. Na linha. Foi sim. Porque como colocou mais um goleiro, aí o Éder ficou bravo porque você ficou de fora, foi isso? Na verdade, os dois ficou muito bravo, né? Porque a gente chegamos no jogo, como ele falou, demorou muito tempo a gente chegar no jogo e no último momento ele não quis escalar eu. Tá, a gente fica chateado, normal, a gente é jogador, ainda mais que a gente sai do trabalho, a gente foi correndo para chegar ao horário e tudo. E nessa aí aconteceu esse problema que teve no momento aí. Só que aí, como eu fiquei lá, eu tive que ficar esperando ele pra gente ir embora, né? Mesmo assim, chateado, fiquei na arquibancada, torcendo pro time ainda, mesmo assim. E eu falei pra ele, aí, tipo, saí chateado, ele, não, Rafael, fica assim não, fica cabeça baixa. Falei, pô, a gente o dia todo trabalhando, a gente se esforçando pra treinar e tudo, querendo jogar, e faz isso comigo. Aí eu desanimei, né, entre aspas, desanimei, não de futebol, mas do clube. E ele me falou, Rafael, vamos criar um clube, vamos criar. Eu falei, vamos ver como que faz, né? Aí ele chegou e falou pra mim, Rafael. Aí ele falou até com o pessoal aí da sua associação, viu o que precisava como documentação. Eu cedi toda a minha documentação que era preciso na época, que é documento pessoal, tal, precisava abrir uma conta em banco, né, para receber árbitros, porque tem que pagar, querendo ou não, a gente tem que tirar o dinheiro do nosso bolso, coisa que depois, mais para frente da entrevista, a gente vai comentar melhor, que a gente precisava abrir conta em banco. A tesoureira, no caso, precisava de uma tesoureira, foi minha esposa. Tá? É verdade. A gente teve que começar por isso, porque não tinha, né? Era muito pouco. Para a gente juntar 10 pessoas para jogar era muito difícil, né? Então, tipo, para inscrever o pessoal, pessoas com tempo, né? Para domingo treinar, para treinar na sexta-feira à noite, que não é todo mundo, né? A gente já está fora do país, é difícil trabalhar e reconciliar com a família. E ainda mais treinar, né? E muito difícil foi. Não, é que assim, eu ia falar que nessa época tava todo mundo com 25 anos, 26 anos. Então, no domingo de manhã só tava eu e o Rafa lá. Caramba. Era os que tinham mais coragem, né? E é bom que no caso do Rafael, a esposa, né? Porque normalmente as mulheres ficam, vai jogar bola, vai lá me deixar aqui pra jogar bola. Pelo menos você colocou ela como uma tesoureira, não reclamou, né, Rafael? Falou, não, pode jogar bola. Não, e é bom, ela conhece todo, é tudo amigos, né? Então ela conhecia todos, era tudo pessoal que ia em casa. Claro. Então, quanto a isso, não tinha problema, não. Era amigo mesmo, tanto no futebol como fora. Então, foi tranquilo. Ela gostava de futebol na época, depois começou a ficar meio injuriada, né? Que é normal, né? Toda mulher com o tempo vai fazendo isso, mas não, foi tranquilo. Dessa parte foi bem. E ela me ajudou tanto na parte de documentação, que ela também é muito interessada, sabe, mexer com documento, escrever em francês, essas coisas que eu não... A parte burocrática, assim, ela me ajudou bastante. E legal. O Éder, né? O Éder sempre
fazendo documentação, foi sempre ele que gerou mais essas papeladas. Com o Álvaro. Legal. E o Álvaro já vai entrar na história, mas Ed, eu quero que te conte como aí vocês criaram o time, como começou a ficar sério a coisa, né? Vocês passando, se classificando, melhorando, né, o nível da própria equipe. Como que foi acontecendo isso? 2013 começou a caminhada e como que foi acontecendo? Eu quero que você conte um pouquinho dessa trajetória da equipe de vocês. Depois você já acrescenta o Álvaro, a entrada do Álvaro, para a gente também conversar com o Álvaro, para eles poderem explicar o que ele fazia na equipe. Tá bom. Fred, foi difícil no começo, mas assim, desde o dia que eu conversei com o Rafael, o meu objetivo daqui 10 anos, tá na Liga 2, no mínimo. Esse era o meu objetivo. Então, os outros riam de mim. Os únicos que não riam de mim tá comigo até hoje, que é o Rafael, o Bruno, e esses da... Mas eu falava, os caras, não, vai. Só que sempre eu comecei a fazer coisa séria, porque aqui em Paris, nós somos uma comunidade grande de brasileiros, então tem vários torneios no final de semana. Então, quando a gente ia pro torneio, a gente ia super organizado, agasalho, material de aquecimento. Eu e o Rafa, a gente tirava do nosso salário para ter tudo isso. Então, quando chegava lá na pelada, tava todo mundo meio desajeitado, mas a gente estava sério, com aquecimento, o voluntário dando preparo físico antes do jogo, e a gente sempre chegava na final com uma rivalidade imensa entre o pessoal de La Plaine, o pessoal da quadrinha, sempre aquela rivalidade. Só que aí, todo o melhor jogador que tinha aí em Paris, que eu via que era talentoso, eu chamava para vir pro projeto. Então a gente começou a trazer jogador bom e aí começou a jogar. Só que no começo ninguém levava a sério. Já aconteceu, por exemplo, assim, teve o primeiro ano a gente subiu de divisão sem problema nenhum. O segundo ano começou, os caras já não levavam muito a sério. Se ligar pro jogador, o jogador fala, tô indo. E na verdade não estava chegando. E aconteceu um jogo, que eu tenho que falar desse jogo. Cheguei lá, vou até falar de uma pessoa que eu não queria falar dela, mas eu vou ter que falar porque também assim, a vida não é só coisa ruim, é coisa boa também. E a gente chegou no jogo, tinha 3 pessoas. Tava eu, o Douglas, o Bruno. E chegou o China. Na época chamava Luno, agora chama China. E ele estava machucado. E o time estava lá, o árbitro estava lá, e eu falei, o que a gente faz? Declara WO? Só que se a gente declarar WO, a gente vai ter que pagar o árbitro igual. Aí ele falou, China, você vai no gol? Você tá machucado, vai no gol. Aí ele falou assim, ok, eu vou no gol. Qual é a regra, Éder? Eu falei, quem pegar a bola, dribla todo mundo e faz o gol, o resto defende. Então a gente jogou com 3 na linha e 1 no gol. Foi o jogo da minha vida. Eu marquei 7 gols nesse jogo. Caramba. A gente ganhou o jogo de 10-6. E graças a esse jogo a gente subiu de divisão. Foi o último jogo. E aí a coisa começou a ficar séria. Eu comecei a... eu arrumei uma pessoa que chama Jaqueline Garces, e eu preciso agradecer também. Eu inventei a musa do Paulista. Fiz fotos de biquíni, bandeira, camisa do time. Eu comecei a fazer coisas que as outras pessoas não ousavam fazer. Tipo, eu e Rafa, a gente organizava churrasco, sertanejo, para juntar dinheiro. A gente participava, a prefeitura de Clichy tinha alguns eventos. Ela me convidava para trazer um espetáculo, então eu montava, pegava 3 dançarinas, 3 músicos. Foi aí que eu conheci o Álvaro. E o Álvaro é músico, super talentoso também. Muito legal. E aí foi que eu conheci o Álvaro, então o pessoal vinha fazer, nos intervalos da Copa de 2014, no intervalo dos Jogos da França, o grupo apresentava. E aí eu falei pro Álvaro do projeto, aí acabou com o Álvaro, o destino da vida, veio morar na minha casa, e ele participava da minha luta. Eu falei, eu preciso de alguém que me ajuda na parte burocrática, que tá muito pesado. Eu cuido da roupa, eu cuido de convocar jogador, eu cuido Ele, não, eu posso te ajudar. E foi aí que o Álvaro entrou na nossa vida. Tá. E tá até hoje. Legal. Antes do Álvaro falar, só para eu tirar uma dúvida com vocês, os atletas que vocês chamavam, né, claro que tinham vocês, já tinham montado o time, mas aqueles que vocês chamavam e depois, eles ganhavam alguma coisa ou não? Eles iam para jogar ou tinha alguma coisa para receber? Não ganhava nada. Zero ajuda. Só amor mesmo. Era só, ele saía do trabalho, os meninos, ia treinar, ia jogar e não ganhava um centavo. O que a gente fazia é que quando chegou em 2014, eu falei, Rafa, tá muito pesado para mim, para você, pro Bruno, financeiramente. O que a gente pode fazer? Vamos montar uma escolinha.
Aí foi onde eu montei a escolinha de futsal e tinha 60 crianças no começo. E isso permitia a gente pagar as contas e no final sobrava um dinheiro que a gente fazia uma viagem para a praia. A gente participava de um torneio lá em Sabdelone, com as equipes internacionais, da Espanha, da Itália. Meu, super legal. E aí a gente fazia de um jeito que o Rafael alugava um ônibus e a gente chamava a família de todo mundo. Então cada um tinha direito de levar 3 familiares. Então, quando o cara me perguntava assim, do hotel para quanto? Eu falava, 50. Porque tinha, tipo, pai, mãe, filho, levava todo mundo. Então, a única recompensa que a gente tinha era esse divertimento do final de semana nessa praia que se chama Sabdelone. Mas, Álvaro, você, músico, vem aí o pedido do Éder para dar uma força aí. Bola você não queria jogar, mas mesmo assim, voluntariamente, você acabou ajudando aí a equipe, foi isso, Álvaro? Exatamente. Boa tarde, obrigado pelo convite, Fred. É isso. Então, o Ederson eu conheço desde fim de 2014, 2015, um grande amigo pessoal, a gente sempre se ajudou muito, tá? A gente estava vivendo um momento similar na época, e eu tenho aqui uma passagem de administração no setor cultural aqui, associativo, bem mais ligado com o meu setor, né? Com a área musical e de projetos ligados a ateliês artísticos com crianças, pessoas de todas as idades e tal. E como eu estava mais envolvido com a parte administrativa aqui, francesa, a França é, de longe, um dos países mais burocráticos do mundo, né? Só que as coisas funcionam. E tinha essa situação da língua também, né? Da dificuldade, né, de estabelecer toda essa parte administrativa burocrática francesa e tudo. E aí a pessoa que acompanhou o Ederson, né, no início, ele precisou se ausentar, né, do projeto, e aí eles estavam meio carentes. E eu vi a batalha do Ederson, tanto que eu conheci o Ederson exatamente, às vezes eu chegava, ele estava meio chateado, eu falava, e o que aconteceu? Pô, hoje a gente perdeu de 5-4, mas estava jogando 3-9. Eu falei, pô, os caras continuam furando, né? E o projeto era um projeto, ele é, né? Um projeto muito, muito íntegro, muito bonito, né? A comunidade brasileira aqui é bastante importante e é uma forma de confraternizar e de estabelecer convívio. E aí, sendo eu de São Paulo também já joguei bola, mas aí eu me sensibilizei com o projeto e recebi com o maior carinho a proposta do Éder de poder ajudar mais nessa parte burocrática, administrativa. Tinha algum conhecimento já aqui do funcionamento administrativo de associação, e foi com isso que eu cheguei para somar, né? Eu estou contando a história do futsal paulista com o Ederson, com o Rafael, com o Álvaro. Eles estão contando a caminhada desse time de brasileiros que existe na França, mas não é só isso, essa curiosidade de falar de um time brasileiro que estão jogando na França, que montaram um time para jogar futsal na França. O motivo também é outro, né? Não só apresentar o time, mas poder a gente conversar a respeito de um assunto que está incomodando bastante a todos eles. Ederson, o time começou a fazer sucesso, começou a aparecer. Aí aparece um personagem importante no nosso futebol, no time de vocês. Queria que você falasse como foi que surgiu, como que aconteceu, como foi essa procura, como chegou o Davi Luiz, jogador que hoje atua no futebol inglês, seleção brasileira, de muito sucesso, jogou Copa do Mundo, atua até hoje no futebol europeu. Como chegou o Davi Luiz e qual era a função dele na equipe do futsal paulista, por favor, Edson? Olha só, o Davi chegou, assim, eu venho de Diadema, a mesma cidade que ele cresceu. Então, para mim, era um ídolo, continua sendo. Então, eu joguei num time do Jabaquara, que chama Acadêmicos da Vila Faquinha. Eu joguei minha infância toda lá. E o Davi teve uma passagem por lá, então eu tinha amigos em comuns com ele. Quando eu fiquei sabendo da vinda dele para o PSG, eu tive a ideia de falar, eu pensei e falei, vou pedir para alguém no Brasil me apresentar ele, para ver se ele faz uma mensagem de vídeo para mim, para motivar a rapaziada, porque a rapaziada trabalha o dia todo, quando vir jogar, a gente vai participar da nossa semifinal agora, então, antes do jogo, eu quero mostrar essa mensagem no vestiário. Essa era a ideia inicial. Então, eu liguei para alguns amigos, que me apresentou um amigo que morava com ele, que falou, olha, eu estou em Londres,
mas tem o Gustavo e o Eduardo que mora com o Davi. E eles jogam futsal, liga para eles. Quando eu liguei para eles, eu fiz uma amizade boa com o Dudu, o Eduardo. Chamei ele para vir jogar no futsal. Ele veio treinar, ele gostou. Ele chamou o Gustavo e os dois começaram a jogar no futsal. E um dia, a gente foi jogar contra um time que chama Levallois e o Davi apareceu para ver o jogo. Esse jogo a gente perdeu de 4-3. Isso que ano, Éder? Isso que ano? Que ano? 2014. 2014. Álvaro, o Davi veio do Paris em 2014, né? Ele foi depois da Copa, né, do Brasil. Ele assinou com o Paris. Se não foi fim de 2014, foi início de 2015. Tá. Acho que foi início de 2015. Aí ele veio, aí ele assistiu um jogo. Aí ele nós perdemos esse jogo. Todo mundo ninguém jogava esse dia. Todo mundo os caras davam um chute na bola, davam um passe, olhava pro Davi Luiz. Rafael gosta de dar rolinho, dava um rolinho, olhava pro Davi Luiz. Tava desse jeito. Eu jogava na defesa, tirava a bola e olhava para ele. Então tava assim o jogo. No final ele falou, olha, vocês jogam bem, mas vocês são desorganizados. E aí acabou, tal, foto, aquela coisa de fã para ídolo, né? Todo mundo foi embora. Depois o Eduardo me ligou e falou, Éder, o Davi quer que você alugue uma quadra, que ele vai dar um treino pra gente. E aí eu fui atrás dessa quadra, não achei a quadra, peguei uma quadra num lugar onde tem um monte de pessoas, então ele veio todo escondido, tal, deu treino pra gente, beleza. Acabou o treino, todo mundo foi embora. No dia seguinte o Dudu fala, olha, o Davi pediu para você arrumar um lugar para ele treinar vocês toda segunda-feira. Não, toda quinta-feira. Ele vai treinar vocês. Aí eu fui atrás, não consegui horário normal. O horário que eu consegui foi das 22 horas à meia-noite. Você imagina que tinha jogador nosso que começava a trabalhar às 3 horas da manhã. Hein? Caramba. E aí começou. Toda quinta-feira, o Davi vinha dar treino pra gente. Primeiro, aí o Davi foi embora. Só pra gente seguir essa linha aqui, depois o pessoal vai entender. Quando ele falou a primeira vez que queria dar treino, você achou que era só um dia? Ele queria participar Não, eu achei um dia. Eu achei que ele ia lá ensinar algumas técnicas, ensinar algumas táticas pra gente e acabou ali. Tá. Então, por isso que estava todo mundo presente, todo mundo prestando atenção, porque o que eu tinha pensado era isso. Quando ele me falou toda quinta-feira, eu falei, porra, não tô acreditando não. Na verdade, demorei uns 2 anos para acreditar no que estava acontecendo. Sim. Ele deu esse treino, ele foi pro Brasil. Quando chegou lá, ele contou nossa história para a mãe dele fez nosso material, fez tudo, camisa, ele desenhou camisa, ele voltou com 3 jogos de camisa, agasalho, tênis, ele voltou com umas 10 malas pro futsal paulista. Caramba. Quando ele chegou, ele chamou os jogadores na casa dele. Mas só uma coisa, vocês tinham uniforme, né? Como você já disse no primeiro bloco, vocês tinham uniforme. Não, a gente tinha, mas a gente não tinha essa quantidade. Fartura. Não tinha fartura. Tá. Então ele trouxe, todos os uniformes, tênis. Eu lembro que foi a Net Choice que ainda deu o uniforme para ele. Ele trouxe 3 uniformes. Eles criaram uniformes. Então, ele chamava os jogadores na casa dele. A gente foi experimentar as roupas na casa dele. Aí você imagina na nossa cabeça como é que tava. Sim. E aí começamos a jogar. E aí foi aí que ele trouxe para eu não me perder um pouco, porque é muita coisa. Sim. E aí disso, ele começou a vir nos jogos. E quando ele vinha nos jogos, ele escalava o time. Aliás, vou aproveitar, já que o Éder citou aqui, eu tenho alguns vídeos aqui do Davi Luiz nos jogos, né? Vamos colocar para ver aqui, só para vocês verem que ele estava lá presente, só para vocês perceberem, falar, o Éder tá contando, mas deixa eu ver se é verdade mesmo. Vou colocar aqui para vocês, assistem aí. Bater lá no fundo, a bola não entrou, tem que ir lá depois dar a opção de novo lá atrás, depois lá no fundo de novo. Bora, domine, passa bem, vamos, mais rápido. Domine, passa bem. Espera sempre. Job! Vem cá, rapidinho, vem. A gente tá atacando pra lá. É como se fossem 4 jogadores. 4 jogadores. A gente tá atacando pra lá.
Então, você joga a bola e tem que dar opção de novo. Jogou, deu opção. Deu opção. Escolheu pro seu companheiro, mal, dá lá de novo. Vamos, seu Dudu, todo dia. Vem pra cá, vamos, vem pra cá. Faz o gol. Só quero essa passagem aqui, ó. Quando vocês entram de pivô, vou ficar aqui de fixo. Venho, dou o gato, entrei. Entrei. Dei pro Gustavo, sempre aqui. Ele vai dar lá, tum. Vocês viram aí, ó, o que o Éder tá dizendo, vocês estão vendo o Davi Luiz junto com a equipe, com o Futsal Paulista. Só quis mostrar, viu, Éder, até pra gente contextualizar o que você tá falando. Mas continue, por favor, desculpa interromper, mas aproveitando, já a gente mostrou a imagem do Davi Luiz aí, com gorro, tá meio disfarçado ali um pouquinho, mas dá pra todo mundo prever a cabeleira dele aparecendo ali, todo mundo consegue ver que é o Davi Luiz. Então ele já integrou o grupo do WhatsApp da gente. Então lá ele dava o treino, lá ele dava a escalação do time 1, do time 2, do time 3. Aí quando ele podia vir no jogo, ele estava lá presente no banco, escondidinho, tal. E aí a gente tinha mais ou menos 30 pessoas que olhavam nossos jogos, a gente começou a ter 200, começou a ter 400 pessoas olhando os jogos para ver ele. Então, Éder, e aí a gente começou... De novo, Éder, vou pedir, vamos colocar aqui o Davi Luiz nos jogos, para vocês verem aí também, porque não foi só treino, no jogo ele estava presente. Vamos ver aqui essas imagens aí com o Davi Luiz também nos jogos. Daí vocês viram, Davi Luiz nos jogos também, no treino, ensinando aí o pessoal a bater na bola, e agora nos jogos acompanhando o pessoal aí, sendo cumprimentado pelo Davi Luiz. Aí o pessoal começou a chegar e torcida acompanhar o jogo de vocês, é isso, Éder? Exatamente, aí a gente começou a ganhar. Aí os times que vinham jogar em casa, por exemplo, a Copa da França, a gente pegava time grande. Por exemplo, jogo contra o Acess, que é o time que está o Ricardinho hoje, o melhor jogador do mundo, era clássico. A gente nunca ganhou deles, mas assim, a gente perdia. Enquanto eles ganhavam o campeonato todo, 10-0, 5-0, 8-0, chegava no Futsal Paulista, o jogo era 2-1, 1-0, e jogão. Então, foi assim que o Davi Luiz chegou. Então, o que acontecia? Às vezes ele ia jogar com a seleção brasileira. Aí ele colocava alguém filmando para ele ver o jogo e dar os conselhos, dar a tática para a pessoa que estava no banco, dizendo, coloca tal pessoa, fala para tal pessoa fazer isso. Aí o que eu fiz? Eu tive a ideia, isso foi um pouco antes dele ainda, até pulei, eu colocava os jogos ao vivo no Facebook. Então, quem quiser ver, por exemplo, vai no Facebook do Futsal Paulista, tem todos os jogos lá ao vivo com comentarista. Então a gente comentava o jogo, a gente brincava, a gente fazia entrevista. A gente fez uma coisa aqui que ninguém fazia antes. O Álvaro, ele dava aula de batucada aqui em Paris. O que ele fazia? Dia de jogos, ele vinha com os alunos dele. Tá. Então você imagina o ambiente dentro da quadra. Prazer. Isso foi motivando, a gente foi subindo de divisão. Só lembrando, com o Davi Luiz como técnico, nós subimos de divisão mais 3 vezes. 3 vezes ele como técnico, vocês subiram 3 vezes de divisão. 3 vezes de divisão. Teve o primeiro ano, eu achei que ia cair. Falei, pô, Davi, a gente vai cair. Ele não se preocupa, não. A gente acabou o campeonato no meio da tabela e os outros anos a gente subiu. Para chegar, então, ele fez muita coisa boa pra gente. Ele ajudou os jogadores pessoalmente, financeiramente. Ele já me ajudou financeiramente. Tenho que falar, muito obrigado. Eu estava numa fase difícil. Ele me ajudou financeiramente.
então tem que agradecer. Ele ajudou um monte de jogador a tudo. Ele conversava, ele era pai, ele era psicólogo, ele era tudo. O cara não tinha como não admirar. Até que um dia chegou, ele me chamou no canto da quadra e me falou: Ederson, eu preciso, como você vê agora, tem muita gente, a mídia está em cima da gente, então eu preciso de alguém de confiança dentro do grupo de vocês, então eu gostaria de colocar alguém da minha confiança. Aí eu falei: Davi, você quer colocar quem? Eu quero colocar o Thierry Subitil. O Thierry Subitil é um empresário que andava com o Davi para cima e para baixo. Estava sempre lá, que eu nunca tinha visto na minha vida antes, que estava sempre lá. Só que era um cara que, assim, a gente precisava de um ônibus. Ele vinha, o ônibus estava lá. A gente precisava de um transporte, o transporte estava lá. Ele é dono de uma transportadora. Então ele foi cativando todo mundo. Então o Davi foi pro Ederson, coloca ele como presidente dentro do clube. Davi, se você ver essa entrevista, é para você. Você lembra, você me chamou no meio da quadra e eu te perguntei: Davi, quais são as chances desses caras tirar a gente no futuro? Você me falou: Éder, você confia em mim? Eu te respondi: confio. E aí eu falei com os meninos, o Rafael não estava de acordo. Rafa, aqui nessa entrevista aqui eu te peço perdão por não ter te escutado. Porque essa situação que a gente está vivendo hoje é minha culpa. Se eu tivesse escutado o Rafael, a gente não estava nessa situação. Então eu vou aproveitar então. Só segura na linha de raciocínio aí, Éder. Mas, Rafael, por que você não era favorável? O que você percebeu alguma coisa? Você estava com receio? Por que você não foi favorável? Então, Fred, a minha visão era exatamente o que estava acontecendo agora, sabe? No futuro, eles começaram a jogar a gente para escanteio. Tipo, no começo, porque tinha que ter uma votação, como tem um status, né? A gente tem que ter uma votação de todos os jogadores. E eu, no dia, realmente, eu falei, ele me chamou, o Davi também me chamou. Rafael, como você não tem muito tempo, você trabalha, tal. Davi, eu sempre fiz isso, né? Toda a vida, eu nunca tive muito tempo, realmente, para gerar documentação, mas sempre tinha alguém que me ajudava. O Álvaro sempre estava ali para ajudar, minha esposa sempre estava ali para ajudar. Pelo meu trabalho, na verdade. Por mim, eu ficaria ali 100% do meu dia, mas não tinha como. E logo vi, né? Ele começou a trazer pessoas diferentes para o grupo. Esse Thierry que ele falou é até um português. Nada contra os portugueses, tá? Mas eu já vi que ele era um pouco mais esperto. Já viu que estava crescendo muita coisa ali. Ele já tinha intenção ali de alguma coisa, não sabia no futuro. Talvez seria alguma coisa que teria intenção nisso. Não sei só por ele ser amigo do Davi Luiz, mas senti isso, pessoalmente senti isso. E eu falei, ó, eu não sou de acordo, eu vou assinar por vocês, porque a gente criou junto. Sem minha assinatura não tinha como fazer nada. Eu era o presidente até então. E aí chegamos num acordo, entre eles e todos, que eu ficaria como vice-presidente nessa história. E eu falei, ó, meus amigos, eu tô com vocês, Éder, eu tô com você, eu não sou a favor, realmente, mas eu confio em vocês, a gente cria isso junto, se tiver que acabar isso junto, vai acabar isso junto, porque a nossa amizade é acima de tudo. Claro. E eu falei pra ele, ó, não sou acordo, vamos assinar e vamos ver o que vai dar. No futuro a gente vê o que vai dar. Então o Éder retoma aí se ele quiser, mas foi isso que aconteceu. Mas antes até do Éder, Álvaro, e você? Quando você viu essa movimentação, você achou uma boa? Poxa, Davi Luiz, jogador importante, seleção brasileira, não tem motivo para dar errado algo de avalizado por um jogador tão importante, né, mundialmente conhecido, né? Você pode ter pensado isso. Ou não, que nem o Rafael pensando, vendo o cenário ali, ficou meio desconfiado com a chegada de outras pessoas. O que você pensou a respeito, Álvaro? Como eu estabeleci os documentos, eu tive que ter uma visão, antes de mais nada, mais técnica. E tecnicamente falando, não era tão simples estabelecer as coisas como eles pediram. Tanto que eu estava com os documentos, né, todo ano, a única função obrigatória dentro do nosso status que eu, como secretário, tenho e tinha na época, no caso, era estabelecer a Assembleia Geral, o balanço anual, e era o momento que a gente estava estabelecendo isso, e a gente já tinha estabelecido a reunião, já tinha votado os balanços, estava tudo pronto, na verdade. E era no momento que eu ia despachar toda essa documentação para a prefeitura que apareceu essa situação. Então, eu tive que readaptar os documentos e fazer meio tudo no joelho. E, às vezes, essa linguagem mais técnica, burocrática, era uma linguagem que eu estava falando sozinha, né? Que eu falava com os meninos, mas faz o que tem que fazer. Né? Faz o que tem que fazer.
Aí, na verdade, é exatamente o que o Éder, eu acho que ele está explicando muito bem a situação. Quando o Davi faz uma proposta dessa para a gente e olha dentro do olho da gente, Davi, eu também, pessoalmente falando, não tenho nada a declarar ao contrário, eu acho que a intenção dele sempre foi a melhor. No momento dado da carreira, da vida dele, como das nossas, acho que foi muito bom para ele também. A gente viveu um momento muito bonito, muito íntegro, mas exatamente foi a partir daí que essa situação. Eu lembro muito bem do Rafa, eu lembro eu também de conversar com o Rafa, tentando, de uma certa forma, paliar, colocar na balança todas as possibilidades, riscos. E eu lembro também, Rafa, de ter assumido um papel, né, defendendo essa situação, para também no sentido do Éder e no sentido do Davi, mas o Davi realmente olhou dentro do olho do Éder, olhou dentro do olho da gente e falou: vocês confiam em mim? Aí não tem como, né? E a gente aceitou essa situação, mas o questionamento do Rafael, ele sempre foi legítimo. E o Rafael não era o único dos membros fundadores, outros parceiros que não estão presentes aqui, mas também fazem parte, né? O caso do Bruno, por exemplo, o mesmo Ricardo depois. Foi uma situação que não foi uma situação... A gente sabia que era bom para o clube, que era bom para a gente, principalmente todas as pessoas que estavam em volta do clube, né? A escolinha que a gente estabeleceu juntos. Eu lembro no início com o Éder, no início, domingo de manhã ninguém queria. Tava eu e o Éder lá de manhã na escolinha. E com a chegada do Davi virou uma loucura, né? A molecada toda da região queria jogar lá por causa do Davi, os pais. Então, era complicado a gente também se colocar numa situação de não dar sequência, né? Não que tivesse alguma noção de chantagem ou algo assim, mas como dizer não? Né? Como dizer não? E aí a gente fez o que tinha que fazer, né? Tecnicamente falando, e fomos nesse sentido. E infelizmente, o receio do Rafael, ele foi batata, como a gente fala aí no Brasil, né? O receio dele bateu direitinho no que foi acontecendo, né? Éder, aí chegou, Davi Luiz chegou para você, falou: eu quero colocar um cara da minha confiança como presidente do clube. Vocês que iniciaram a caminhada de 2012 para 2013, né, começando as competições, né, a criação da equipe, você dizendo, subindo, com o Davi Luiz, a torcida aparecendo, ele treinando vocês, pedindo para vocês alugarem uma quadra, a mãe ajuda nos uniformes, ele traz novos uniformes para vocês já tinham os uniformes, mas aí, com fartura, poderia escolher hoje, vão jogar com esse, vão jogar com aquele, vocês podiam até escolher o uniforme, né? Exato. E aí, eu quero que você fale, Éder, aí ele colocou um cara de confiança, como foi essa... Você contou o diálogo, se podia confiar, de olhar nos olhos, e aí eu quero que você conte aí o que foi acontecendo, por favor. Aí o que foi acontecendo foi o seguinte, tudo começou a caminhar de uma certa maneira tranquilo. Passou alguns meses, a gente começou a organizar a escolinha, a gente já começou, o Ricardo como tesoureiro, ele encontrou uma maneira de começar a pagar os educadores, não era muito, a gente pagava 6 euros a hora. Quem que era o Ricardo? Ele já estava com a gente? Vocês? O Ricardo eu considero ele como um dos fundadores também, tá, porque ele está no mesmo grupo, ele está no mesmo pacote. Só para você entender, aí em 2017 ficou Thierry Subitil como presidente, Rafa Buená e Ederson Pereira como vice-presidente, Ricardo Graciano como tesoureiro e o Bruno como diretor administrativo e o Álvaro como secretário. Tá. Dentro do nosso estatuto, as 5 pessoas que têm direito a voto são essas pessoas. Tá. E aí começou essa chegada, até que um dia o Gustavo, que mora com o Davi, falou: olha, tá chegando um cara aí, um ex-jogador do Santos, que se chama Paulo César, você conhece? Eu falei: cara, não sei quem é. Depois fui pesquisar, eu vi que jogou no Fluminense, jogou no Santos, tal, campeão brasileiro pelo Santos, eu fui ver a história do cara, falei: pô, bacana. Então, ele tá vindo para cá, tá procurando emprego, o Davi tá querendo empregar ele aqui no clube como um técnico, como diretor administrativo, diretor esportivo. Eu falei: se vem para somar, por quê? Chegou o Paulo César, entrou como diretor
esportivo, lembrando que ele chegou como funcionário do clube, ele tinha um contrato. Tinha salário. Comprado pelo Álvaro, que sejamos bem claros, para chegar depois no final da história, vocês entenderem também por que a mágoa que eu tenho no coração hoje em dia e o porquê que eu estou lutando. Ele chegou, então foi combinado um salário com ele e foi combinado um trabalho. Então, o trabalho dele era diretor esportivo, ele tinha que organizar as equipes, ele tinha que organizar os desplaçamentos, as viagens do clube, ele tinha que organizar tudo que era burocrático, era ele que cuidava. E a parte da escolinha também, melhorar mais a escolinha. Porque assim, a gente tinha escolinha, mas a gente era desorganizado. A gente não sabia fazer. A gente fazia com o coração. A gente fazia acontecer, mas não era assim, visualmente não era bonito chegar. E ele começou a organizar tudo isso. Ele começou... A escolinha tinham crianças, quantas crianças, eram semanal. É importante você explicando isso também, o que tinha fora o time. A escolinha, como funcionava, o que era, servia para todo mundo, só para os brasileiros, como que era, Éder, por favor? A escolinha servia para todo mundo. Tá. Mas a minha ideia inicial, e a do Rafa e do Bruno, era escolinha para os filhos dos brasileiros que estavam na França, que gostam de futsal e que sabem o que é futsal. Porque aqui o futsal não é um esporte conhecido. Só que a gente pegava todo mundo que morava na cidade. Hoje em dia, eu até brinco, hoje em dia é uma creche, porque hoje em dia não tem muitos brasileiros lá, só tem filhos do pessoal que mora na cidade. Tá. Então começamos isso, Paulo César começou a fazer um trabalho, fez um trabalho impecável, sobre o trabalho dele eu não tenho um A e não tenho uma coisa ruim para falar, sobre a parte profissional. O meu problema com o Paulo César hoje é pessoal. Vou te explicar por quê. O Álvaro, a gente combinou de pagar uma certa soma pro Paulo César. O que eu estou falando é que eu posso provar, por isso que eu estou falando. Que nós pagaremos 1.500 euros para ele mensais, para ser o diretor esportivo do Futsal Paulista. Ele era o único que recebia, Éder? Ele era o único? Ele era o único que recebia, o único assalariado do time. Depois a gente teve um segundo assalariado, nós tínhamos dois. Tinha o China, que está desde o começo, que a gente começou a receber um salário para cuidar da parte da roupa. Tudo a parte de lá. Sim, a gente não se preocupava mais com a roupa, porque tinha um China que se preocupava. A equipe feminina ia jogar, tinha que ter o uniforme lá, era ele que era a responsabilidade dele. Então tinha dois assalariados, o China e o Paulo César. Você já tinha um time feminino também? Já tinha time feminino? Sim. Que a ideia do Álvaro que colocou isso em prática, o time feminino. Que só com brasileiras ou não? Começamos com brasileiras. Tá. Legal. Mas tinha um aspecto, tomar liberdade. Claro. Tem um aspecto importante, meio político também, que era o fato, dentro da prefeitura e do contexto que a gente estava inserido, de não passar a imagem de um clube comunitarista. Até para a gente poder aspirar a outro tipo de captação, de ajudas públicas, etc. E foi aí que a gente abriu tanto as portas e o leque da academia, da escolinha, né? Porque tudo isso era numa dinâmica de inserção. Sim. O Éder, a gente tinha, além da academia do time feminino, a gente tinha o projeto de ter o time handisports, que eles chamam aqui, que é time para pessoas com discapacidade física, porque a gente tinha um intuito exatamente de desenvolver um projeto de inserção não comunitarista, mas desenvolvido por brasileiros. Por quê? Porque a gente tinha e tem, né, a legitimidade de ser embaixador da modalidade do futsal no mundo. A França é um país onde a modalidade ela está crescendo incrivelmente nos últimos anos. Não sei se o Rafa, o Éder, eles podem tá de acordo com aquilo que eu estou dizendo, mas a modalidade tem crescido muito e a gente chegou e se estabeleceu no momento onde a gente assumiu, sem querer, essa responsabilidade de ser embaixador da modalidade. Então, independente da equipe que participava nas competições, tinha um projeto de inserção muito maior, e foi aí que o projeto também, e lógico, isso foi aliciante para as pessoas que chegaram, né? O conceito estava montado já, de uma certa forma. Bacana. Bom explicar também. E aí, Éder, aí continua aí, não sei se você perdeu a linha de raciocínio, então, continua aí. O Paulo César ele entrou para receber 1.500 euros todo mês, declarado, bonitinho, tudo para os imposto de renda.
Um dia o meu tesoureiro me liga e fala, Éder, faz uma semana que eu estou tentando falar com o Davi e com o Thierry. Eles combinaram um valor a mais com o Paulo César e estão dando 500 euros a mais, que está saindo da conta do futsal paulista uma semana depois. Falei, não me importo que ele receba 2.000 euros por mês, porque ele merece. É um cara que faz um trabalho legal. É um bom profissional. Só que a minha questão, e eu questionei o presidente, foi, Thierry Subtil, por que está saindo 500 euros a mais para o Paulo César? Como a gente vai declarar isso no final do mês? Ele não me respondeu, simplesmente pararam de pagar, sair da conta do futsal paulista esses 500 euros, e aí começou os meus problemas, porque eu não sei o que ele contou para o Paulo César. Paulo César começou a me ver como um inimigo. Eu tive problemas, na época eu era casado, tive que me mudar, senão ia me divorciar, e eu fui para Portugal logo em seguida. Fui morar em Portugal, e morei em Portugal de 2018, eu morei em Portugal e estava acompanhando a distância. Ô Éder, só uma pergunta para você. Primeiro, duas perguntas. A gente está falando já de dinheiro. O dinheiro vinha da onde? O dinheiro para a conta do futsal paulista? Do que era o dinheiro? O dinheiro vinha da escolinha, das cotizações, das ajudas, porque a prefeitura começou a nos ajudar com a subvenção. Incentivo. Com incentivo. Tá. Então, esse orçamento onde cabia pagar um salário para essas pessoas. Você citou no seu casamento, patrocínio. Você citou no seu casamento, mas não tem nada a ver com o futsal. O plano não, só para explicar que eu me afastei. Foi para Portugal. E aí é onde começou as coisas. Para Portugal. E peguei e estou acompanhando a distância, torcendo a distância, vindo a cada 15 dias. E aí eles começaram a aproveitar essa minha ausência para poder me afastar. Porque eu sou o cara que, assim, eu não sou flor que xixeire. Falo a real, eu sou um cara que tem um caráter muito foda. Tipo, eu aprendi a não levar desaforo para casa. Só perdi muita coisa na minha vida sendo assim. Hoje em dia eu vejo que não é assim a vida, mas antes de aprender, eu batia de frente mesmo. Se eu achava que não estava bom, eu falava. Se eu não gostasse, eu falo, eu não gosto. Se eu gostar, eu falo, eu gosto. Então eu tive muito problema na minha vida. Então eu sou aquela pessoa de poucos amigos. Só que eu sou uma pessoa leal e eu tenho poucos amigos que são leais e estão comigo. E que sabem como eu sou. Então, quando eu voltei, eu senti os problemas. Eu senti que eles começaram a me afastar. Aí, só aproveitar. Rafael, você continuou na equipe, mesmo com a ausência do Éder indo para Portugal. O que você percebia? O que você via já sem o Éder ali presente de forma diária, ou pelo menos convivendo muito mais do que ele convivia antes? O que você percebia, Rafael, ali? É exatamente o que o Éder falou, né? Eles começaram a ficar, vamos dizer assim, mais fechado entre eles, no caso, né? Ficaram mais reservados. Tanto que a parte, como que eu falei, até minha mulher que é tesoureira no começo, já passou a ser o Ricardo. Então o Ricardo já tinha diretamente a conversa com o Thierry, que era eles que gerava. Então, quer dizer, eu não fui excluído, eu estava ali, mas nós não gerenciava essa parte de tesouraria, essas coisas. Então eu fiquei ali, realmente você olhava de fora, você já via a diferença, a exclusão nossa, no caso, né? Você já via que já fazia mudando as coisas. Tá mudando completamente, porque quando antigamente, por exemplo, a gente ia fazer um jogo fora, a gente tinha no WhatsApp, ó, Rafael, hoje vamos jogar tal, vamos levar o uniforme tal. A gente organizava entre a gente. Depois, já no começo, já falava o lugar pra gente ir, sabe? Já começou assim, meio que excluir a gente pouquinho a pouquinho. Eu fui vendo isso, até comentei com os meninos. Eu falei, tá excluindo a gente. Falou, não, vai melhorar. Talvez é por causa que tá chegando agora, o PC tá chegando agora, talvez vai melhorar alguma coisa. E pelo contrário, né? Na verdade, igual o Éder falou, como ele distanciou mais, que o Éder era sempre o mais falador do nosso grupo, ele sempre discutia as coisas que estavam acontecendo. Então eu já sou mais reservado, eu sou explodido, eu explodo também, né? Quando eu tiver que falar, também falo, mas não, eu já era mais reservado. Então, para manter a imagem do Paulista, eu também sempre fiquei mais calado. O Éder, como ele saiu de Portugal, foi para Portugal, então eles viram a fragilidade nossa, no caso, né? Porque o Éder que era o mais forte do grupo, essa parte. Ficaram fazendo as coisas entre eles. Então isso foi acabando, né? Foi diminuindo ali, eles foi lapidando a gente, jogando um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, foi levando o pessoal. E eu vi realmente, como você falou aí, você comentou, eu vi a diferença, mas não interferi em nada. Eu vou ser bem sincero, não tive coragem, tanto para não ter discussão e falar alguma coisa da minha pessoa que não queria que falasse. Então eu deixei mesmo isolado e deixei o Éder voltar de Portugal para tentar falar o jeito dele, retomar as rédeas, né? E foi assim que apareceu mais ou menos. A parte do Álvaro,
eu deixar de falar com ele, mas Claro. aí ele também vai ver a diferença, com certeza. E você, Álvaro, quando o Éder foi para Portugal, o que você começou a perceber que estava acontecendo no futsal paulista? Olha, Fred, eu acho que tem um ponto aqui que é bem importante a gente sublinhar, que é nessa mesma época que o Éder se ausenta, é a época que o passe do Davi, do PSG, ele é transferido para a Inglaterra. Tá. Então, o que acontece? Eu acho que começa a existir uma má-fé, diga-se de passagem, não da parte necessariamente do Davi, que nas ações e em tudo que o Davi desenvolveu com a gente, sinceramente, a gente, pessoalmente falando, eu acho que a gente não tem nada a realmente declarar, mas o problema foram as pessoas que foram designadas por ele que ficaram nesse meio de campo. Eu acho que eles sentiram a oportunidade, não é, de uma certa forma, de agir de má fé com as pessoas que estavam. E necessariamente eu e o Ricardo, como tesoureiro, ele trabalha no setor financeiro também, gestor. Então, o que acontece? A gente tinha várias situações técnicas que a gente estava batendo de frente com eles e a gente já sabia que tinha um muro, um bloqueio. E começou exatamente... Tipo, não faz sentido, até dentro da hierarquia de um clube. Por exemplo, o Paulo César chegou para assumir uma posição de direção esportiva, então ele era responsável de tudo aquilo que dizia respeito às equipes em competição. Então, 3 equipes masculinas em competição, uma equipe feminina, 3 ou 4 categorias de base em competição, tanto que eu ainda consegui, no primeiro tempo que eles chegaram, participar, eu estava bem envolvido com a causa dos jovens, né? E aí, o que aconteceu é que tinha situações técnicas de contabilidade, de decisões, né, a nível de patrocínio, captação de recurso e a gente estava completamente apartado desse tipo de discussão. E foi aí que, de uma certa forma, sem o Ederson estar lá, eu fazia trabalho voluntário, também eles chegaram, né, quando a gente estabeleceu essa nova fórmula, tinha todo um projeto floreado de melhorar a vida de todo mundo, de ajudar cada um individualmente, etc, etc, etc. E, efetivamente, começou a chegar muita gente de fora e, para eles, foi maravilhoso, mas para quem já estava, não teve nada. E o pior, que é onde eu tenho a maior mágoa, porque eu trabalhei voluntariamente no projeto, anos, como eu falo, no início da escolinha, domingo de manhã, e aí, tem alguém disponível para vir dar uma força para a molecada? A galera ria da cara da gente, domingo de manhã. E aí depois, lógico, todo mundo queria fazer parte, tinha o Davi, mas que tinha também um incentivo, etc. Então, quer dizer, quem estava ali desde o início, então a gente não foi valorizado nesse sentido, mas o pior, a minha mágoa não é uma questão de ser ou não ser valorizado pelo que a gente poderia desenvolver. O chato foi negligenciar completamente o que tinha sido feito antes. Passar o trator, como a gente fala no Brasil, no sentido de como se todo o esforço que a gente tivesse desenvolvido antes tivesse sido nulo. E ainda por cima, de uma certa forma, desqualificar o que a gente fez. E isso foi triste. E eu sempre tentei apaziguar de uma certa forma, né, de uma forma mais racional, os ânimos do Éder, etc., de uma forma um pouco mais diplomática, né? Mas quando começou também isso que a gente não tinha muito mais decisão, foi meio uma situação natural, que a gente começou a se afastar, porque também tinha um consenso que era o seguinte: enquanto tivesse gente da gente na estrutura jurídica da coisa, a gente tinha essa garantia. E, pô, a gente já colocou um cara da gente na caixa, na tesouraria, um cara que trabalha no setor financeiro, que era capitão do time, goleiro do time, que ele era a raiz do time, esse cara. Então a gente tinha uma certa segurança, o Ederson estava afastado, a gente foi se afastando, também não queria gerar atrito, as coisas estavam correndo bem, né, do outro lado da cena, né, como a gente, quer dizer, os pais adorando o Davi, o time subindo, a imagem melhorando, condições, material, Paulo César chega, toda uma dinâmica profissional de trabalho, mas, tipo assim, nada foi feito para valorizar ou melhorar as condições de quem realmente estava lá já. E pior, isso foi descreditado, que é o mais triste. E é exatamente nesse momento
que a gente meio naturalmente se afasta. Mas, satélite, a gente estava... Tinha o Ricardo, né? O Ricardo passava as informações para a gente, até o momento que o Ricardo começou a não ter acesso às informações, e mais grave, as informações que diziam respeito ao departamento dele, ao departamento financeiro e jurídico, financeiro, né? Contas, etc. E é aí que começa a degringolada, por assim dizer, acho, né, do litígio, de uma certa forma, que a gente vive hoje. Mas agora, Éder, você voltando de Portugal, você percebendo isso, com certeza, em contato com seus amigos, quando você tinha o acesso ao clube, você percebia que eles estavam dominando a situação, meio que aquela brincadeira que a gente fala, foi para Portugal, perdeu o lugar, né? Você foi para Portugal e aí aconteceu isso com você, né, Éder? A gente está brincando um pouquinho, mas assim, foi mais ou menos isso que aconteceu. Se o microfone está fechado, só abre aí, Éder, por favor. Foi isso que aconteceu com você? Assim, a partir do momento que você foi a Portugal, aí você volta e você percebe que eles tinham dominado a situação. Na verdade, assim, eu não tinha percebido nada. Estava deslumbrado, feliz, tinha subido para a Liga 2 e tal. Eu estava feliz com a evolução do time. Eu falei, nossa, eu e o Rafa e o Bruno, a gente começou um negócio assim, tá tão grande, então eu voltei deslumbrado. Até que um dia, eu recebi um telefonema de uma empresa que estava dando 10 mil euros para o futsal paulista. 10 mil euros. E precisava de uma assinatura e não conseguia falar com o presidente. Então, eu pedi para me mandar os documentos, me mandaram, eu assinei, mandei de volta. Nesse instante, eu pego o telefone, ligo para o Ricardo e falei, Ricardo, quanto tem na conta do futsal paulista? Ele me vira e fala, isso foi em 2020, tá? Ele falou, eu não sei, Éder, eu não tenho acesso à conta desde setembro de 2019. Eu falei, como assim você não tem acesso? Eu falei, o Davi pediu para entregar os códigos para ele, o Thierry recuperou o cheque e eu não tenho mais notícia. Eu já lancei 3, 4 vezes e ninguém me responde. Eu falei, Ricardo, pede demissão agora. Escreve uma carta e demissão. Por quê? Se tiver acontecendo qualquer coisa de errado, não estou dizendo que esteja acontecendo. Se tiver, vai cair nas suas costas, porque você é o tesoureiro, você que assina pela Caixa. O Ricardo, ele fez essa carta de demissão. Essa carta a gente te mandou. Demissão. Nessa carta tem um motivo que ele demissou. Ok. Eu tentei ligar para o presidente, o Thierry Subtil, não me atendeu. Tentei ligar para o Davi me bloqueou, não me atendeu. Tentei acessar por as outras pessoas que em volta dele, ninguém me respondia. Chamei os meninos, os 5 que estão no estatuto. Vamos fazer uma reunião. A gente fez uma assembleia, escrevendo na carta. Escrevemos uma carta dizendo, olha, estamos contentes com o trabalho feito. Estamos felizes. Estamos contentes, estamos felizes, estamos vendo a evolução. Mas nós queremos um pouco mais de transparência da parte de vocês. A gente quer saber das coisas. Existem 2 grupos agora. Existem os antigos e os novos. A gente quer saber do que está acontecendo. Escrevemos a carta, acabamos a carta, eu peguei essa carta e falei, vou lá no escritório, vou pegar o carimbo e vou carimbá-la. Posso fazer um adendo, Ederson? Pode. Desculpa. Tem uma situação também que é importante a gente expor, que é o seguinte, quando eu era um time pequeno e, a gente era, entre aspas, desorganizado, mas tem alguns compromissos assim, jurídicos e a nível de federação, né? Reuniões da federação, várias pequenas cotizações que a gente tinha que pagar, etc. Tipo assim, enquanto a gente foi uma estrutura pequena, o Rafa pode, né, confirmar isso, foi presidente, representou o time, né, bastante tempo. A gente nunca teve atrasado, a gente nunca atrasou conta de liga, reunião, nada de federativo. Nesse momento de 2020, acontece que o time tinha 2 assembleias atrasadas, tinha 2 balanços de conta atrasados, nunca tinha acontecido, e a gente recebia, porque algumas cartas chegavam ainda no endereço que era do Rafa, que eram atrasos administrativos, atrasos federativos, coisas que nunca tinha acontecido antes, e não fazia sentido. O time tinha uma estrutura profissional e financeira 5 vezes, 10 vezes superior ao que era antes na nossa época, e depois tinha, enfim, desleixos administrativos que não eram compatíveis com a... Então, foi nesse momento que, com o Ederson e com os colegas, a gente veio reivindicar a transparência, mas veio, antes de mais nada, eu, na minha condição, era a única
obrigação a nível de status que eu tinha, que é a Assembleia e o balanço geral, o balanço das contas. A gente tinha 2018 e 2019 atrasado. Isso foi a primeira vez que aconteceu na história. E foi aí que a gente começou a fazer pressão, tanto para a gente fazer, porque, enfim, é jurídico, é estatuário. Né? Sim. E aí, Éder, aí você foi pegar o carimbo. Aí eu fui pegar o carimbo. Assim, depois eu falo disso aí. Fui pegar o carimbo, 8 horas da noite, fui no escritório, a gente tem um escritório dentro do ginásio. Fui. Quando eu cheguei no ginásio, eu não esperava ter ninguém lá. Portanto, eu tinha combinado com amigos de jantar depois. Então, tipo assim, eu ia passar lá, pegar o carimbo, a carta, colocar dentro do envelope, mandar e jantar. Quando eu chego lá, dei de cara com o Paulo César, o Danilo e o China. Eles estavam fazendo as inscrições das crianças para a escolinha para a nova temporada. Eu cheguei, como eu sou um homem educado, independente se eu tenho um problema com alguém, eu chego e cumprimento as pessoas. Eu fui cumprimentar o PC, ele não quis me pegar na mão, disse que não pegaria na minha mão. Cumprimentei os outros, entrei, peguei o carimbo e saí. Quando eu saí, ele veio para cima de mim e falou, você não vai levar o carimbo. Eu falei, eu vou levar o carimbo porque o carimbo é meu. Fui eu que comprei. Comprei com o meu dinheiro e eu vou levar o carimbo. Eu preciso do carimbo. Você não vai levar o carimbo? Se você for homem, vamos resolver isso como homem. E veio perto de mim. Quando ele chegou perto de mim, ele falou, não sei quem mandou, você mandou não sei quem mandar eu tomar nu. Só que, Fred, eu sou um homem, se eu tiver que mandar você tomar nu, eu mando. Não tenho problema com isso. Entendeu? Antes de eu nem pensar, toma ele no meio da cara. Me deu um soco. Ele te deu um soco? Me deu um soco. Ele me deu um soco. Ele tá falando aí que foi eu que agredi ele, mas tem testemunho. Então, eu não bati nele. Ele deu um soco e aí começamos a brigar. Eu sofri um acidente em 2007. Eu quebrei o pescoço. Então, eu já não consigo brigar mais. Eu tenho a mão quebrada, uma das minhas mãos não funciona, não sou um cara que vou brigar. Tá. Já fui muito briguento na minha vida, mas esse dia não dava. E eu tinha acabado de ter uma crise na coluna, de bloqueio da coluna, não tinha como. Eu falei, mano, vou apanhar. Ele me esbagaçou, PC, Paulo César dos Santos me esbagaçou, me bateu pra caralho. Desculpa o palavrão. Peguei, depois que ele parou de bater, que ele cansou, que eu caí no chão, que ele chutou minha cara, chutou meu peito, tudo. Eu levantei, todo ensanguentado, fui embora. Fred, eu não sei se eu posso falar isso, se você acha pesado, você corta depois. Mas a minha intenção era em casa pegar uma faca e voltar a matar ele. Essa era a minha intenção. Eu saí dali com aquilo na cabeça. A sua raiva era tão grande que você pensou em querer matá-lo, é isso? Eu saí de lá pensando, vou em casa e volto. E resolvo isso já. Vou foder com a minha vida. Quando eu estava indo fazer isso, uma amiga me ligou e eu contei para ela o que aconteceu. Ela falou, Éder, você não está no Brasil, você vai estragar a tua vida. Vai para a delegacia agora. Foi aonde eu fui para a delegacia, fiz um BO, a delegacia me mandou para o hospital. Do hospital, eu tive 8 dias de atestado. De baixa. Não podia trabalhar. Depois desse dia, eu liguei para os meninos, liguei para eles, todos ensanguentados. Meu nariz, boca, tudo ensanguentado. E nem eles acreditaram. E eles pensando, como eu sou um cara briguento, sou um cara nervoso, eles pensaram, o Éder foi para cima. Mas não foi. E aí, o Álvaro, como secretário, fez uma carta pedindo uma reunião extraordinária para ele explicar por que ele fez isso. Na hierarquia, na associação, eu sou o vice-presidente, ele é um funcionário. Ele bateu no chefe, a gente pode falar assim. Exatamente. Ele bateu no chefe dele. Mas aí, tanto o presidente Thierry Subtil ignorou nossa carta. Eles começaram a ignorar. Em seguida, eles tiraram o Rafael do grupo. O Rafael não teve mais acesso a nada. No dia seguinte, eles tiraram o jogador, o Bruno. O Bruno, Fred, como eu vou falar do Bruno? O Bruno, sabe aquele cara que ele consegue... Ele é bem visto em todas as tribos. Gente boa. Sangue bom. É aquele cara. É o cara sangue bom. Aquele cara que ninguém aqui em Paris tem um A para falar do Bruno. É o cara mais correto que eu conheço na minha vida. Se chama Bruno Guimarães.
O PC foi tirou o Bruno. Acabou. Ele tirou o Rafael, ele tirou o Ricardo, pediu demissão, eu saí, o Álvaro saiu, os 5 fundadores estão fora do negócio. Aí ficou faltando eu juridicamente. Foi aí que Aí veio ficou a faltando Assembleia. o Álvaro juridicamente. Né? Aí veio a Assembleia, que foi a Assembleia já atrasada, que a gente estava cobrando, porque tinha um balanço de conta de 2 anos atrasado, e aí eles fazem rapidamente no joelho, 1 mês e meio depois, eles fazem uma Assembleia, e nessa Assembleia eles não mencionam a carta de demissão do secretário, do tesoureiro, coisa que, né, juridicamente não é legal, exatamente, ele é obrigado a ler a demissão, né? E o pior, né? Tipo, os jogadores, os membros, né, do clube, pais de alunos, etc., eles tinham, né, aquela vida de família, então tinham um carinho por essas pessoas. O Éder sempre teve, né, a imagem do mosqueteiro D'Artagnan, que era o mais exaltado, mas porque, pô, ele é o pai do negócio. Quem realmente correu para fazer o negócio acontecer sempre foi o Éder. Agora, tipo, Bruno, Ricardo, são pessoas de índole exemplar, pessoas muito queridas por todo mundo. E minha base, esse pessoal é minha base. E de uma certa forma, foi encoberto em relação ao resto dos membros do clube, o que estava acontecendo a nível interno com essas, e era complicado para eles explicar. Tá bem, o Álvaro, né, não jogava, era uma coisa jurídica, a gente já não via há muito tempo, o Rafa, ok, o Éder não tá, mas pô, como falar alguma coisa de uma vírgula do Ricardo, do Bruno, pessoas de índole exemplar, que estão ali desde o início da história do clube. E é nesse momento que eles fazem essa assembleia, né? E foi o que o Rafa dizia no início. Eles vão tirar um por um até, né? E foi acontecendo. É triste por quê? Porque o Davi também não está presente nesse momento. É preciso ter em conta isso, que o Davi... mas eu vou chegar aí e vou explicar. O Davi... A partir do momento que o Davi foi para a Inglaterra, quem ficou realmente... Quem é responsável, né, por essa reviravolta, né, do que aconteceu a nível interno, são as pessoas que foram designadas por ele. Né? Sim. Agora resta saber se elas agiram de má fé, enfim, de forma... pessoal, enfim, se foi alguma coisa que eles fizeram de total consciência, ou sabe-se lá, né? Mas... O Éder, só uma pergunta. O Paulo César, ele fez algum BO contra você ou só existe o seu BO? Eu fiquei sabendo que ele fez um BO contra mim também, só que eu não sei quantos dias depois. Eu sei que não foi no mesmo dia. No mesmo dia eu passei a noite, a madrugada lá. Então, mas eu sei que vários que tem. Eu liguei até ontem para saber onde estava, só falaram por causa do Covid, eles estão com muito dossiê, mas que eu e ele vai ser convocado. Tá. Isso tá rolando ainda, não teve nenhum... Tá rolando. Tá. Então, o que aconteceu? Igual o Álvaro falou. E aí eles afastaram todo mundo e aí começou essa guerra. Faz 1 ano que eu tô tentando conversar com eles, porque tem coisas que eles estão fazendo, tá errado. Tem coisas que tá errado, eles não fizeram na lei. Por exemplo, você já viu eleição com candidato só? Não, né? Normalmente você abre para mais candidatos, né? Ou só tem um. Foi o que eles fizeram nessa votação aí dessa Assembleia Geral. Eles fizeram a votação, mas só tinha um candidato. Então, tem um monte de coisas que eles fizeram, mas fizeram fora da lei. Que se eles fizessem certo, do jeito certo, eu aceitava. Mas do jeito que eles fizeram não foi certo. Do jeito que eles estão fazendo não foi certo. Mas o jeito certo precisava da nossa caneta, né? Sim. O jeito certo precisava da nossa assinatura, do nosso acordo, da nossa conversa. Igual o Álvaro falou, o Álvaro conseguiu falar com o Davi essa semana, o Davi falou que tá fora. Eu já fiquei sabendo que ele tá fora. Então, mas antes de chegar já nesse tá fora do Davi Luiz, por que a pergunta, o que o Davi Luiz queria estando no futsal paulista? Vocês têm essa resposta? O que ele queria? Era ter um projeto e ajudar os brasileiros? Era uma coisa que vocês não sabem hoje? Por que o Davi Luiz fez com que a coisa, para ele, se tornasse uma coisa de treinador, de ajudar, de participar e de colocar gente de confiança no futsal paulista? Eu, particularmente, eu acho que no começo eu achava que ele gostava. Era o lado dele, tipo, de poder dar para as pessoas o que ele vive. Porque a partir do momento que ele entrou, os jogadores do futsal paulista começou a ser tratado como jogador de futebol. Eles tinham
tinha massagem, tinha aguinha, tinha vitamina no vestiário, tinha banana, tinha laranja, tinha tudo que não tinha antes. Então, aí eu vejo isso. Hoje eu não sei. Hoje não sabe. Porque assim, Rapidinho, Éder. Claro. Cortando rápido. Eu acho também, pelo meu ver, ele no começo ele veio muito também para ajudar os amigos dele, que moravam com ele no caso, né? Que era o Gustavo e o Dudu. Tipo, tanto eles tentaram jogar futebol profissional. Acho que até o Gustavo chegou a jogar um pouco, uma época no profissional. Mas creio eu que ele começou ali para desenvolver os meninos, sabe? Para dar um incentivo para os meninos também, querer jogar, sei lá, uma forma de agradecimento dele pelos meninos, alguma coisa assim. Eu acho que ele começou por ali e tomou gosto, né? Tomou gosto pela coisa, viu que o pessoal ali também chegou um certo momento com o Davi. A gente nem via mais como Davi, né? Já era como amigo, já chegava ali, já brincava, já dava tapa, puxava o cabelo dele, não sei o que, já virou. Acho que é uma coisa também que ele sentia falta, sabe? Um pouco de afeto de amigos, assim. Sabe que ele é uma pessoa pública, né? Então, onde ele ia com a gente era, sei lá, 200, 300 fotos que o coitado tirava também. Enfim, é igual. Só fazendo uma passagem aqui, porque no começo que eu falei dele, do Davi, em nenhum momento também eu critiquei ele sempre ajudou muito, muito. Eu pessoalmente também, o Éder falou, me ajudou demais, era conselheiro. Muitas vezes fui na casa dele, almoçava com ele e tudo. Tanto um negócio de roupa, eu ia vestir para fazer modelinho para ele, porque eu era mais fortinho, né? Então, nada contra o Davi Luiz nessa parte. Eu só achei que no começo ele veio realmente para ajudar os meninos, tomou gosto pela coisa, fez amizade e quis crescer, né? Quis crescer, tanto que cresceu. O Éder falou exatamente isso. Lembro que a gente, para ir jogar futebol, era uma tristeza para ir 6 horas da tarde. O Davi, às 10 horas da noite, tinha nego lá com sorriso aqui, levava até mulher, filho junto, sabe? Tinha ambiente, muito ambiente mesmo. O vestiário tinha música, a gente brincava. Era muito bom, cara. Muito, muito bom. Até quando ele estava aqui, realmente, quando esse menino falou, até quando ele estava no PSG, que era muito legal. A partir do momento que ele foi para Londres, mudou muito, mudou da água pro vinho, assim. Mais ou menos isso. E assim, o Álvaro já citou até isso de ter ido para Londres, ter saído do Paris Saint-Germain. Mas a partir daí, vocês acham que ele nunca soube de nada? Ele nunca ficou sabendo do que acontecia? Ele não tinha mais contato com o futsal paulista? Ou não é bem assim? Não é bem assim. Ele sabia de tudo que acontecia no futsal paulista. Exatamente tudo. Mas o problema que eu falo, Éder, estou falando. O problema do Davi, que eu percebi no pouco tempo que eu tive de convivência com ele, é que ele é uma pessoa que escuta um lado só. Se o Rafa chegar para ele e falar, ou se eu chegar para ele e falar, olha isso, Davi, é isso. O Rafael fez isso. Mesmo que o Rafael não fez, ele não vai procurar saber a versão do Rafael. Tá. O Rafael fez e pronto. Então, ele sabia de tudo que acontecia. Ele sabia até de coisa que não era para saber. Mas ele tá por dentro de tudo. Portanto, agora, por exemplo, agora eu vou explicar. Faz uns 3 meses, entraram em contato comigo. Eu fui encontrar a pessoa, Danilo, um menino super bom, menino super inocente, menino de Deus. Éder, você vai conseguir o que você queria. O Davi vai ter uma filha agora, e ele vai sair do Paulista e ele vai te devolver. Espera mais um mêsinho. Isso, quem foi que falou? Quem foi que falou? O Danilo. Tá. É um dos meninos que morava com o Davi também depois. Tá bom. Aí eu fiquei feliz, comecei a movimentar, já comecei a ir atrás de educador, comecei a ir atrás de quadra, porque eles me queimaram na prefeitura de Clichy. Então não sei se eles vão me dar alguma coisa, eles conseguiram me queimar. Quem você Entendeu? não sabe? Alguém fez isso? Não, alguém queimou, porque assim, a prefeitura de certa maneira tá com eles. Tá. Eles estão lá ainda. Eu conversei com o cara da prefeitura ontem. O time mudou de nome. O time mudou de nome, não mudou, Éder? Mudou de logotipo, de nome. Mudou de logo, mudou de logotipo, mudou de nome. O nome só que hoje... na Federação Francesa eles não mudaram ainda. O nome hoje é Clichy Futsal. Tá. Então aí retoma aí, por favor. Então, os vieram falar comigo, eu movimentei tudo. Quando passou um mês, ninguém entrou em contato comigo. Eu falei, mas e aí? O Paulo César falou que não sei o quê. Eu falei, tá. Depois eu fui perceber, junto com o Álvaro, que o mês que eu fiquei acreditando que ele ia me devolver meu projeto, eles registraram o nome Clichy Futsal. E eu não podia mais recorrer porque já passou o mês. Eu tinha um mês para recorrer e foi justamente o mês que eles fizeram eu acreditar que ia me devolver o projeto. Então, enquanto você estava
Então, enquanto você estava não perdendo tempo, mas com tempo, fazendo tudo para retomar a atividade do futsal paulista, quando tudo você estava vendo com seus amigos, documentação, espaço, local, eles estavam registrando o nome do Clichy Futsal exatamente para ser o novo futsal paulista, seria isso? Exatamente. Exatamente, você entendeu tudo. Então, eu comecei a questionar, eu comecei a procurar amigos para me ajudar, jornalistas, encontrei vários, inclusive você, agradeço. Tá aí tudo bem. Tem uma advogada agora que está tentando, faz um ano que eu estou tentando sentar numa mesa com o Thierry Subtil, com Paulo César e com Davi Luiz e conversar. Faz um ano que eu estou tentando, sem resposta. Eles me ignoram. Então, tipo assim, ninguém pode falar que eu não tentei conversar com eles. Ninguém pode falar que eu não me coloquei à disponibilidade de ouvir o que eles têm. Porque, de repente, eles têm um projeto legal para me oferecer, para oferecer para os meninos. E a gente está pronto para escutar. Então, o Álvaro teve a iniciativa de chamar, de falar com o Davi essa semana, que foi super educado e respondeu o Álvaro. Eu agradeço, Davi, obrigado por ter respondido. Só um detalhe, antes da resposta do Davi. Você está bloqueado pelo Davi Luiz? Eu estou bloqueado, não tenho acesso a ele. Rafael, você está bloqueado pelo Davi Luiz? Não. Tanto eu até falei com ele há um tempo atrás. Ele me respondeu, até falei para ele sobre essa questão, por que estava acontecendo isso. Ele me disse que ele não falava por telefone isso, que era para me estar pessoalmente. Só que como eu estou viajando, eu estou no sul da França, e ele ia em Paris no fim de semana, que era para mim estar lá. Eu falei, impossível, para mim. Claro. Ele falou, não, então não tem como conversar, eu só falo pessoalmente. E ficou nisso, e também não entrei em contato com ele. Mas não estou bloqueado, não. Tá, e antes do Éder falar desse contato que o Álvaro teve com o Davi Luiz, o Davi Luiz soube da briga sua com o Paulo César, da agressão do Paulo César? Soube na mesma hora. Não falou nada? É coisa que, assim, tem um grupo, não falou nada. Nem a favor, nem desfavor. Tá. Entendeu? E, então, é igual ele falou com ele. Ele respondeu o Álvaro e tal, falou que ele saiu. Realmente, eu fiquei sabendo faz um mês atrás que ele realmente saiu, ele não faz parte mais do projeto. Não faz. Tá. Mas faz 15 dias eles estão usando a imagem dele, então não sei se isso é verdade. Eu até olhei as redes sociais e eu posso falar, por isso se eles apagarem a foto agora, só se for depois da entrevista. Mas eu vi na rede social, no Instagram da equipe futsal, tem a foto do Davi Luiz, foi em maio. Se não me engano, acho que 13 de maio, alguma coisa assim, início de maio, tinha uma foto do Davi Luiz, era a segunda foto do feed ali, tinha mais uma foto, a segunda foto ali que você olhava é o Davi Luiz presente em maio. Você acha que ele saiu mesmo de verdade ou você acha que ele só quis falar pro Álvaro para não ter mais dor de cabeça? Fred, eu acho que eu não acredito mais nele. Eu tinha um ídolo e agora eu não tenho mais como ídolo, é uma pessoa que eu não confio. Foi a pessoa que me deu uma facada nas costas na única coisa, num projeto que eu tenho como se fosse um bebê. Eu não tenho nada, ele tem tudo. Como ele mesmo fala, ele pode chegar num restaurante e comer todos os pratos do restaurante. Eu não posso. A única coisa que eu criei foi o futsal paulista. A única coisa que eu tenho, que eu me sacrifiquei de verdade para acontecer. E demorou 7 anos, demorou 8 anos. Vai fazer 9 anos agora o projeto. Então, o que eu tenho para falar, nesse sentido, que ele saiu mesmo, da mesma forma que ele bateu nos meus ombros e falou, confia em mim, e eu dei o projeto na mão dele. Porque, assim, a gente não falou dos códigos da federação, tudo isso. A gente entregou na mão dele. Ele chegava no Bruno, que cuidava da administração. Bruno, você está com muito trabalho. Deixa que eu vou colocar um profissional para fazer. Chegou no cara que era técnico voluntário. Olha, tá bom hoje. Eu vou chamar outro voluntário. Vou chamar outro voluntário eu vou chamar um profissional para fazer. Foi aonde eu questionava, mas por que o cara trabalhou 5 anos de graça comigo? Por que agora você vai pagar? Você vai chamar outra pessoa de fora? Paga ele. Sim. Entendeu? Então, da mesma forma que eu confiei nele para entregar o projeto, se ele vai sair, se ele não é mais o padrinho do projeto, ele tem que, no mínimo, como homem, ele tem que intermediar uma conversa entre o Thierry Subtil, o Paulo César e o nosso grupo, nem que seja o advogado deles com minha advogada, ele tem que fazer isso, por honra, porque eu dei o projeto na mão dele. Então, hoje, esse papo dele falar, eu saí, não tenho mais nada a ver, Davi, não cola, velho. Você me liga, eu atendo você sem problema nenhum, não tenho problema de atender.
Ele te bloqueou por quê? E a Você gente brigou com conversa, ele? a gente sempre conversa. Você brigou com ele, Éder? Por que ele te bloqueou, por exemplo? Ou ele não queria Não, não falar? teve briga. Teve uma discussão que ele falou e eu não estava de acordo, porque eu não sou obrigado a estar de acordo com ele, e depois disso ele me bloqueou. Já faz um ano, uns 8, 9 meses que ele me bloqueou. Faz uns 8, 9 meses que eu não falo com ele. Entendi. Eu chego nele, eu faço a mensagem chegar nele através de outras pessoas. Tá. Então ele recebe meus recados, cada um deles. Sim. Entendeu? A única coisa que, igual, falaram pra mim, Éder, o Davi tá falando aí que você quer extorquir ele. Aí eu falei, extorquir? Mas extorquir em quê? Eu não tô pedindo o dinheiro dele. Eu não tô chantageando ele com alguma coisa que eu sei. Eu quero o meu projeto de volta. O projeto que eu peguei uma caneta, eu desenhei o logo, eu mandei e-mail pros meus amigos todos perguntando se eles gostaram da cor, se eles gostaram do design. Eu escolhi a cor do uniforme, eu fui atrás de patrocínio. Eu quero o que eu criei. E aí eu fiquei sabendo, depois o Álvaro acrescenta, foi que o Paulo César hoje e o Thierry Subtil não quer me devolver meu projeto. Aí mais um motivo que eu não vou desistir, Fred, porque essas pessoas chegaram em 2017. Essas pessoas não têm nada a ver com o projeto. Aí eles viram a possibilidade de chegar numa Liga 1, eles viram a possibilidade que tem, e eles hoje em dia, como eu vou te falar assim, grosseiramente, hoje em dia eles estão gozando com o pau dos outros. Oportunismo, só. E minha raiva tá aí. E outra coisa, vou mais além, porque agora assim, isso é um negócio que mexe muito comigo. Se acontecer qualquer coisa comigo aqui em Paris, eu ser espancado ou aparecer morto, foi Paulo César, Thierry Subtil ou Davi Luiz. Porque eu não tenho mais problema com ninguém aqui. E eles acham que eu estou correndo atrás de uma coisa que não é certa, mas é certo, porque é meu. E eu tenho testemunho de muita gente que está me fazendo vídeo, está me dando testemunho, que prova. Você pode chegar aqui em Paris para perguntar para qualquer pessoa do futsal paulista, eles vão dar meu telefone. Se você for no Google e colocar futsal paulista, é meu telefone que vai aparecer. E outra, vou além. Eles ficam, o que eu acho, isso eu acho. O que eu vou falar, eu tenho certeza que eu tenho prova, tá? No dia 3, no dia da Assembleia Geral, eles falaram que tinha 6 mil euros na conta do futsal paulista. 3 dias depois, a reunião aconteceu dia 3 de agosto. No dia 5 de agosto, eu recebi uma carta na minha casa do banco dizendo que tinha 94 mil euros na conta do futsal paulista. E a gente só pediu transparência. Esse dinheiro pode ser da academia, da escolinha, pode ser, mas pode ser de outras coisas, de patrocínio, pode ser. Se você hoje for lá no Instagram do Clichê Futsal e escrever qualquer coisa relacionada à minha pessoa ou ao grupo, aos meninos, 10 segundos depois eles apagam, Fred. Eu só quero o meu projeto de volta. E assim, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Ontem eu encontrei uma pessoa que falou, Éder, você está perdendo muita energia com isso. Cria outro projeto. Deixa esse projeto para lá. Essa pessoa ela tem razão. Eu vou criar outro projeto. Vou criar outro projeto com o mesmo nome, Futsal Paulista. Só que desse projeto eu não vou desistir. Porque o Rafael deu a vida por esse projeto. O Bruno deu a vida. O Ricardo deu a vida. O Álvaro deu a vida. Eu dei a vida. É muita sacanagem. Pessoas que literalmente não precisam de nada na vida, quer com um projeto feito por imigrantes na França. Desculpa o desabafo, só que esse bagulho me... Sim. E Éder, para entender, para quem está acompanhando a gente entender mesmo. Você fala, eu quero um projeto de volta. O projeto de volta é o quê? São os registros que tinham na federação? O que seria? Porque para a pessoa entender, pô, ele quer projeto de volta, e você acabou de falar, por que você não faz um outro projeto e deixa esse de lado e tal? Porque você contou nessa caminhada toda desde o começo. Olha, a gente pegou, registrou, juntou documentação, separou tudo, começou a ver o caminho. Então, assim, é muito mais uma coisa pelo trabalho que foi feito, que as pessoas estão tomando posse nesse momento como se fossem as proprietárias, as idealizadoras do projeto e não são. E aí você fala, eu quero um projeto de volta exatamente para você ter os registros que tem ligados à Liga de Futsal da França? Seria isso? O Álvaro vai poder te explicar mais isso, tá, que é mais um nível técnico. Mas o que eu quero hoje, eu quero os meus códigos de volta. Os códigos que eu possa
acessar a Federação Francesa, os códigos que eu posso registrar jogador, que eu posso mandar jogador embora, que eu posso pagar as faturas Eu quero os códigos do futsal paulista, a filiação 580667, é isso que eu quero. O Álvaro vai poder explicar melhor. Antes do Álvaro explicar, você falou que tem mais de 90 mil euros na conta. Você abriria a mão do dinheiro que está lá na conta para ter o código de volta, ou você que também quer o dinheiro também, Éder? Não, eu abriria a mão do projeto, eu não preciso do dinheiro dele. Tá. Eu preciso do meu projeto, da minha afiliação, meu número de afiliação. Você quer a filiação. O que você quer é a filiação de volta. O futsal paulista. Eu quero a filiação. Esse número que você citou aí, fala de novo o número aí que você falou. 580667. Todo mundo pode consultar na Federação Francesa. Futsal Paulista, está escrito lá. Não é clichê futsal. 580667, esse número você quer de volta. É isso. Esse número eu quero de volta. Não é do clichê futsal. Não, futsal. Tá. O Álvaro vai te explicar de uma maneira mais técnica. Só para a pessoa entender, eles se aproveitaram disso para registrar esse time agora na Liga de Futsal. É isso, né? Fred, essa parte, eu vou ter que ficar te devendo essa parte, porque essa parte está na advogada. Tá. Então eu não posso te falar assim. Mas o que eu posso te avançar é que cada dia que passa, ele se afunda mais numa merda. Tá. Porque eles estão meio que usando e recebendo ajudas financeiras no nome do futsal paulista. Tá. A filiação, o nome Clichy Futsal, Associação Clichy Futsal, não existe na Federação Francesa. O que existe é futsal paulista. Tá. Eu não posso me abordar muito nisso, porque está na advogada, ela pediu para não falar. Tá. Mas o Álvaro pode te esclarecer melhor. Mas eles estão usando de uma certa forma todo o registro que vocês criaram ali na Liga de Futsal. É isso, né, Álvaro? Exatamente. Olha, Fred, existem duas situações, né? A primeira situação é a das irregularidades que a gente pôde eventualmente constatar, né? No estabelecimento da Assembleia, né? Existem algumas irregularidades que a gente está tentando apurar. Mas, e de outra parte, é exatamente um direito legítimo, que a gente considera legítimo, do Éder, né? Da gente poder recuperar de uma certa forma os números, os registros, né? Como você citou. Então, são duas situações diferentes. O que a gente tem que ter em conta a nível técnico, tirando um pouco o emocional, o lado pessoal, é que hoje a batalha jurídica é essencialmente entre os membros fundadores, o Ederson, e a pessoa que é responsável juridicamente pela nova estrutura, que é o senhor Thierry Sutil. Então, se a gente for pé no chão, existe esse envolvimento da parte do Davi. Eu não me referi antes, mas pessoalmente eu prefiro ainda ser o inocente que acredita que o Davi teve as melhores. Eu tenho a dificuldade de achar que uma pessoa como o Davi, tendo conhecido ele pessoalmente, o cara é muito gente boa, a gente deve muito a ele, é um cara muito, muito acessível, muito legal. É difícil a gente acreditar que uma pessoa como na esfera que ele está, ele não precisa nem nunca precisou. Eu tenho a minha opinião pessoal, que eu acredito que ele confiou nas pessoas erradas e que, lógica e automaticamente, quando ele se ausentou daqui de Paris, essas pessoas oportunistas se aproveitaram da situação, tanto através da imagem do Davi, como através de um projeto que já estava estabelecido, para, de uma certa forma, né, querer se apropriar. Então, a situação ela não diz respeito diretamente nem ao Paulo César, nem ao Davi. Técnica e juridicamente falando, é tudo. Hoje, a pessoa que é responsável jurídica é essa personagem, que é o senhor Thierry Sutil, que, de uma certa forma, foi designado para esse posto, né, em nome do Davi, que, logicamente, não ia assumir nenhum cargo, não ia assinar nada no nome dele, não é? E, como a gente mencionou antes, o Paulo César é funcionário, né, do clube. Então, talvez tenha algum... como o Paulo César, né, desenvolve já há alguns anos um trabalho profissionalmente memorável, como a gente teve a oportunidade de frisar aqui, tenha tido talvez algum interesse pessoal de querer dar sequência nesse trabalho, etc. Mas, tecnicamente e juridicamente falando, hoje, tudo se repousa nas costas desse empresário, né, do senhor Thierry Sutil, que é a pessoa que assumiu a
E é o pé que a situação está hoje. Eu gosto e quero frisar sempre, eu pessoalmente, sempre fui uma pessoa, sou muito amigo pessoal do Ederson. O Ederson é isso aí que vocês estão vendo. É um cara muito íntegro, é um cara muito gente boa. Ele diz de poucos amigos porque eu me reconheço. É uma pessoa sincera, uma pessoa que diz as coisas, diz as verdades, diz as coisas na cara mesmo, não tem meias palavras. E isso, né? Desagrada. Uma sociedade um pouco superficial, às vezes, somente num meio onde tem uma pessoa celebridade assim, a gente viu muita gente interesseira em volta, muita situação. Muito bajulando, dando tapinha nas costas. Se tem uma situação em relação ao Davi Luiz que eu tenho orgulho, é que o Davi Luiz sempre disse que ele gostava muito de mim, porque eu era um cara que sabia me colocar no meu lugar. Mas eu nunca bajulei ninguém. Porque ele é o Davi e eu sou o Álvaro. Eu já, sabe, no meu meio musical, já lidei com artistas de alta esfera também. E porque a gente é humano. Claro. E de uma certa forma, o Davi gostava disso. O Davi gostava de estar com a gente e ser tratado de igual, não de ser bajulado. Eu, pelo menos, acredito, né, profundamente nisso. Porém, eu acho que tem pessoas que se interpuseram na situação com oportunismo, com má fé, né, que é escancarada, e que hoje vão ter que responder, porque aí é que está, né? O Ederson não vai largar legitimamente uma coisa que ele acredita estar no direito dele, e a gente vive num país onde a lei funciona, né, antes de mais nada, e porque não é porque a gente é estrangeiro ou qualquer outro tipo de coisa que a gente não tem conhecimento da lei, ou dos nossos direitos, ou dos nossos deveres. E é o que é hoje em dia. Então, de uma certa forma, Paulo César, Davi Luiz, eles não têm responsabilidade, eles têm envolvimento, porque aqui, como, né, você deu oportunidade para a gente só está relatando fatos. Sim. Não tem nem mais nem menos, né? E para a gente chegar até aqui é porque a gente tem também o respaldo e a legitimidade de poder provar, né, tudo aquilo que a gente está contando aqui. Porém, tecnicamente falando, a batalha jurídica, por um lado, são irregularidades administrativas internas, né, da onde a responsabilidade se repousa totalmente em cima da pessoa que assumiu a responsabilidade jurídica, o senhor Thierry Sutil, e, de uma certa forma, tudo que envolve os registros também, né? Então, levantou-se várias teses de usurpação, mas é tudo bem mais complicado tecnicamente, juridicamente, né, a nível jurídico, né? As pessoas que estão envolvidas pediram para a gente ter muita cautela. É isso que eu também queria frisar antes de terminar minha fala, das pessoas da nova direção, como os meninos que estão antes, sabem que eu sempre tentei sendo uma pessoa mais neutra, que não jogava, etc, mas eu ia lá defender o time, né, nas reuniões da federação, quando tinha um jogador que tinha um problema, por exemplo, disciplinar, quem ia lá defender a cara dele para reduzir as penas, era eu. Então, para mim, os meus gols de bicicleta, de cabeça e tudo eram assim, quando a gente conseguia um patrocínio, quando a gente conseguia uma captação de recursos. Poxa, né? Essa é a forma que eu acho que a gente estava realizando um trabalho positivo como embaixadores da modalidade do futsal, porque como brasileiro a gente tem essa legitimidade no mundo inteiro, né? Sim. Eu sempre tentei trazer um pouco essa noção mais politizada, dizer para os meninos a importância da gente não passar essa imagem de um time comunitarista, né? Porque a divisa dos valores aqui na França são igualitários. E tudo isso foi muito bem recebido, o projeto da academia, o projeto do time feminino, são coisas que foi exterior, foi coisa que a gente trouxe de fora, porque são incentivos que o país dá para a gente a nível da inserção. E aí aparecem pessoas, né, oportunistas e que, de uma certa forma, tentam, sei lá, dar uma despertinho, como no Brasil as coisas acontecem. Se fosse no Brasil, eu já disse isso para o Redley várias vezes, né? Perdeu. Mas como a gente mora num país onde a lei funciona, pode levar algum tempo, mas a gente vai conseguir apurar tanto as irregularidades que aconteceram a nível administrativo interno, como talvez essa situação dos registros. O que tem que ficar claro, já para finalizar minha fala, é que é isso, conhecendo o Ederson como eu conheço, e assessorando ele, né, já há tantos anos, o interesse dele é ou que ele recupere os registros, ou que ninguém se sirva desses registros. Tá. Já que nós não temos acesso àquilo de forma legítima e legal que foi criado pela gente, já que essa mudança, essa alteração não foi estabelecida de forma legal
nem legítima, já que nós não temos acesso aos nossos códigos, nossos registros, que ninguém tem. Já que é para começar do zero, né, que seja igual para todo mundo. Claro. E essa é a nossa batalha hoje. E só um detalhe, claro, se vocês não quiserem falar, eu entendo. Financeiramente, vocês têm medo que algo de errado esteja sendo feito e pode sujar o nome do futsal paulista? Isso já é uma responsabilidade que já a gente não é responsável. Enquanto a gente fazia parte, né, do processo juridicamente, etc., e a gente está disponível para responder qualquer coisa. Agora, tendo ou não tendo, é aquela situação. A gente lava as nossas mãos porque não é da nossa responsabilidade. Tá. Mas vai ser apurado mais cedo ou mais tarde, e se existir alguma irregularidade, as pessoas vão responder. Com certeza. E, Fred, falando nessa parte, quando eu entreguei tudo na mão deles, eu me lembro que quando o Ricardo fez toda a contabilidade para entregar na mão deles, dizendo, cuida vocês, a gente tinha um problema que a gente não sabia onde tinha ido dos 400 euros. Tinha 400 euros que a gente não sabia o que tinha gasto, não tinha fatura, não tinha nada. O que eu fiz? Eu coloquei do meu bolso 200 euros, o Ricardo colocou do bolso dele 200 euros e a gente entregou as contas dele para eles perfeita. O que eu estou te falando aqui são coisas que eu posso provar. Eu já vou te mandar toda a contabilidade de todo o tempo que a gente ficou no Paulista, até o dia que eu entreguei para eles. Mas eu lembro que teve... A gente, como a gente vai entregar? Falta menos 400, não é nada. Mas eu fui lá, dei 200, o Ricardo foi lá, 200, a gente entregou as contas zeradas para ele. Tá. Então, o que aconteceu a partir disso já não é problema nosso. Então, já caminhando para o final, se vocês tiverem alguma coisa para falar, eu gostaria que vocês pudessem falar também, aproveitar esse momento final. Nós tivemos uma longa conversa onde vocês puderam apresentar tudo, né, desde o início e até esse momento que estamos hoje. Eu vou fazer a pergunta e aí vocês quiserem complementar com alguma coisa a mais, afinal, estejam à vontade. Vocês tinham feito futsal paulista, um time de brasileiros na França, chega o Davi Luiz, vocês ficam, claro, felizes, o projeto começa a ganhar um corpo, começa a crescer, vocês passando de divisão, conquistando coisas, a coisa cada vez mais crescendo. Davi Luiz sai, porque foi para a Inglaterra, segundo ele mesmo disse, conversando com o Álvaro, que ele já não está mais no projeto, o Éder tem a mesma informação que ele já não estaria mais no projeto, só que ele chegou a vocês, né? Ele chegou, não foi você que foram atrás, né? Foi através de uma mensagem, mas o caminho foi esse. Não foi assim, vamos pegar o Davi Luiz, porque ele vai ser a nossa salvação, vamos virar o super time por causa do Davi Luiz. Não, não foi isso. Davi Luiz que se interessou estar com vocês. Não poderia, pelo menos, e se ele está assistindo agora, assistir e recordar isso que a gente está contando tudo aqui e ajudar vocês nessa parte final para encerrar o assunto? Não seria importante o Davi Luiz agora, como personagem público, como um jogador que vendo vocês, imigrantes brasileiros na França, que tinham futsal como uma paixão para ter um algo a mais num país diferente, porque, como você disse, Éder, o Davi Luiz, se ele quiser, não paga conta de nenhum lugar. Todo mundo vai querer que o Davi Luiz... Vem aqui, Davi Luiz, vem aqui, senta aqui, vem aqui. Ô, Davi Luiz, tal, tira foto, tal. Faz parte da fama de um jogador, de um superstar, de um artista. O cara, às vezes, não põe a mão no bolso. Só que vocês colocaram a mão no bolso, vocês perderam não, vocês ganharam o seu tempo, mas vocês utilizaram o seu tempo para fazer esse projeto. Não caberia agora, vendo tudo isso que está sendo contado, com provas, tá, gente? Muita coisa, eu vou até mostrar aqui, tá tudo aqui, ó, tá tudo impresso aqui as coisas, tá? Tudo está sendo falado, não é para ganhar polêmica, ganhar audiência e para fazer algo em cima do nome do Davi Luiz. Deixar bem claro isso, até porque eu sou jornalista há muito tempo e não é para isso que eu me tornei jornalista, pelo contrário. Mas eu me interessei com a história, eu conversei com o Éder algumas vezes, e eu quero ajudar que o futsal paulista torne de volta a eles, que eles tenham os registros de volta. Me interessa pela história que eles contaram, com as provas que eles me mostraram aqui. Vocês não acham que falta o Davi Luiz nesse momento, independente se ele já saiu ou não saiu, entrar agora e como não um zagueiro, mas como um jogador de meio campo, organizar o jogo e fazer com que os registros voltem a vocês? O que vocês pensam a respeito? E já agradecendo muito a atenção de vocês. E ao final da entrevista, eu vou colocar algumas declarações de pessoas que participaram do futsal paulista e que enviaram mensagens para contar um pouquinho. E só
confirmar tudo isso que foi falado agora ao final. Eu tive muito cuidado quanto a isso, eu sou um cara muito transparente. Tudo que está sendo falado aqui, tudo tem prova, não é nada, a gente não quer denegrir a imagem de ninguém. A gente só quer que o futsal paulista, que é um sonho, eu contei o exemplo, eu vivenciei um time aqui no Brasil, em São Paulo, que eles tinham um sonho, era a diversão dele jogar futebol. E eu gostaria que eles tivessem um registro de volta. Então é isso que eu falo, não faltaria, e não poderia ser agora, Davi Luiz voltar só para encerrar esse caso, e aí o Paulo César, com o seu clichê aí, com o seu time, com as suas coisas, ele separado de vocês, Thierry também separado de vocês, e aí fica tudo zerado, e aí cada um segue o seu caminho. O que vocês pensam a respeito, por favor? Posso falar, Fred, rapidinho? Claro. É igual você comentou aí, o Davi Luiz é uma pessoa completamente fora da nossa casinha, né? Tá lá muito longe é outro mundo totalmente. A gente viveu com ele, a gente sabe disso. A gente pede, na verdade, nem como jogador, nem nada, como pessoa mesmo, que a gente conheceu ele, como amigo nosso, que ele faça isso, né? Que ele realmente... Pô, eu comecei lá, eu tive a coragem de ir lá no primeiro dia lá dar o treino, eu tenho coragem agora de chegar no último dia e falar, ó, não, pega o projeto de vocês de volta, o PC eu vou aqui, eu tenho dinheiro para isso, eu vou investir no clichê, sei lá, o que ele quiser fazer depois com o clichê, fica a critério dele, mas que deixa a gente, né, voltar o que era nosso, né, do começo, mesmo que a gente vai passar dificuldade, com certeza vai, que a estrutura não vai ser a mesma, mas a gente com certeza nunca deixou de fazer, né, e aí a gente pede, né, por pessoa, não como jogador. O Davi, que estiver ouvindo, vai ouvir com certeza. Como pessoa, vem aqui e devolve pra gente o que era nosso por direito. Não é nada, como o Éder falou, a gente não quer o dinheiro seu, a gente não quer nada. A gente apenas quer que você nos devolva o que começamos. Só isso que eu queria dizer. Legal. Obrigado, Rafael. Por nada. Álvaro, e você? Serve esse pedido para que, tirando o Paulo César, tirando o Thierry, aquele que veio primeiro, que foi o Davi Luiz. Seria importante isso, Álvaro? Eu me antecipei, né, Fred? Sim. Eu fiz isso alguns dias atrás, tentando evitar, como sempre, exposição, tentando ver o lado de todo mundo. Davi foi um cara que eu conheci pessoalmente, não tenho nada a declarar, foi muito legal com a gente, muito íntegro, muito educado. Acabou de ser pai, eu acho que eu prezo muito a vida pessoal, né, de cada um. Então, eu pessoalmente teria feito o possível e o impossível para evitar todo tipo de exposição, para a gente tentar resolver isso em casa, como gente adulta, né, como homens. E, infelizmente, a gente não pode apagar o envolvimento dele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não tem responsabilidade. Agora, a nível, como disse o Rafael, disse muito bem, do que a gente viveu junto, a gente que frequentou a casa dele. Eu pedi para ele, dizendo que ele era a minha última esperança, antes da gente expor, ou ir mais longe com essa situação, se ele não poderia mediar exatamente essa conversa, porque a gente tenta uma conciliação, a gente tenta um diálogo, e as partes hoje, né, não colaboram, não tem abertura nesse sentido. Então, legítimo e logicamente, seria a única pessoa nessa situação precisa que poderia ajudar a gente a resolver isso de uma forma amigável e da melhor maneira, né, e a mais justa também. Porém, eu acredito que tanto o seu momento pessoal de carreira como o seu momento pessoal de família, do retorno, e agradeço muito tanto as interações que eu tive com ele sempre e o carinho que a gente tem, né, pela imagem do ídolo, né, que ele é e o que ele fez pela gente. Eu acredito muito que o Davi ele quis ajudar. Ele quis ajudar, e se eu tenho alguma coisa, se o Davi estiver escutando a gente, pessoalmente, a minha opinião é só que ele escolheu as pessoas erradas para mediar as vontades dele. E isso é uma coisa que fica hoje completamente exposta, e eu acho que se alguém tem alguma responsabilidade, mesmo em relação à exposição do próprio Davi, são essas pessoas. Essas pessoas é que têm que responder, não só perante a gente, mas perante o Davi também, que eu acredito, sinceramente, que teve as melhores intenções e que não nem teve nenhuma vontade que a gente chegasse a esse tipo de situação hoje. Então, sem dúvida, Fred, foi muito bem colocada a sua questão, e é um apelo que a gente está fazendo, né? Se o Davi puder, de uma certa forma, ou quiser mediar essa conciliação, que é o que a gente quer, amigavelmente. Ninguém quer conflito, ninguém quer briga, porque não é o intuito, né,
da nossa ação agora. Mas agradecendo muito essa oportunidade também, Fred, acho que foi um bate-papo bem esclarecedor, mas bem fluido, bem gostoso. Mandar um abraço para todos os ouvintes aí, para todo mundo do Brasil. A galera que gosta de esporte, gosta de futebol. E é isso. Eu espero que a gente tenha uma resolução rápida e positiva, né? E amigável. Claro. O mais rápido possível. Tomara. Éder, mais uma vez, responda essa colocação que eu fiz. E agradecer mais uma vez, o primeiro contato foi com o Éder, depois veio a turma aqui, o Álvaro, o Rafael também, mas, por favor, Éder, já no final, e agradecer mais uma vez sua atenção, na torcida mesmo, aquilo que eu falo. Aliás, já deixo até a condição. Se o Davi Luiz, o Paulo César, alguém quiser falar, eu vou estar à disposição também para ouvi-los. Dessa forma que funciona o jornalismo, ouvindo todas as partes, né? Mas, Éder, por favor, aproveite esse momento, eu quero agradecer mais uma vez, e realmente se vale isso aí, já que quem foi o primeiro a aparecer foi o Davi Luiz, e nesse momento ele poderia ser fundamental e importante para exatamente esse desejo que vocês querem. Vocês não querem dinheiro, aliás, vocês são agradecidos, e todos agradeceram aí o Davi Luiz. Vocês querem os registros de volta, vocês querem o que vocês trabalharam, lutaram de volta para poder funcionar. A maneira de vocês, vai ser uma maneira diferente, mas do jeito de vocês, como era desde o início, onde não tinha Davi Luiz, onde não tinha Paulo César, onde não tinha Thierry e nem outro que está hoje atualmente utilizando aí os registros na Liga Francesa. Muito obrigado, viu, Éder? Obrigado a você. Exatamente isso, Fred. Eu apoio tudo que o Álvaro falou, tudo que o Rafael falou, e eu vou ser simples. A única coisa que eu tenho para fazer é agradecer por tudo que ele fez pelo futsal paulista, tudo que ele fez por cada jogador que precisou dele, ele não virou as costas para ninguém. E o pedido que eu tenho é isso. Eu só preciso vamos fechar essa amizade, seja essa participação no futsal paulista, com chave de ouro. Que ele coloque numa mesa, nós com eles, que a gente possa conversar e que a gente possa chegar em uma solução. A única coisa que a gente quer é que ele intermedie essa conversa e que ele devolva os nossos códigos para a gente poder avançar. Como o Rafa disse, com dificuldade, mas a dificuldade a gente conhece, não é um problema. Só isso que eu tenho. E agradecer também, aqui, aproveitando a oportunidade, agradecer muito o Rafael, muito o Álvaro, o Bruno, agradecer o Ricardo, todas as pessoas que estão sempre comigo nessas batalhas, o Alex, o Juliano, o Mindinho, todo mundo. Muito obrigado. Obrigado a você, Fred, por dar essa oportunidade para a gente poder contar nossa história. Legal. Eu vou querer saber o final dessa história aí, que vocês continuem vão continuar conversando aí, mas eu quero agradecer a todos, tanto o Éder, como o Álvaro, como o Rafael, por disporem dos seus tempos. São estrangeiros, né? São brasileiros na França. Eles têm o trabalho deles, têm as coisas deles, eles estão aí colocando o tempo para poder contar essa história. E eu estou na torcida pela luta de vocês, que vocês contaram que o futsal paulista volte a ser aí dos verdadeiros donos do futsal paulista. E aproveitar, como eu disse, ao final, para encerrar, alguns depoimentos que eu vou colocar aqui de pessoas que vivenciaram o futsal paulista e que, de certa forma, também estão machucados, estão sentidos por tudo que está acontecendo e, claro, querem que as coisas voltem a se tornar como era lá no início, né, como a gente contou tudo a respeito. Tá legal? Meu nome é Odair, mais conhecido como Indinho. Moro aqui na França já há 15 anos. Então, eu conheci o Rafa, né? O Rafael, o Bruno e o Éder em 2006 também, no ano que eu cheguei. Lá em La Plaine, que é um lugar onde muitos brasileiros se reuniam até hoje para jogar futebolzinho de final de semana, né? De sábado. E a gente sempre, né, brasileiro, sempre apaixonado por futebol, se reunia todo sábado, jogava futebol, às vezes até durante a semana. E eu convivi bastante com o Éder, com o Rafa, com o Brunão, até hoje convivo. Tenho uma amizade bem bacana com os três. E um dia eles falaram, né, vamos criar um clube, né, brasileiro, porque não tinha nenhum na França. Pra gente se divertir e também competir, né? E daí foi feito o futsal paulista. Saiu do papel e virou realidade.
foi fundado pelo Bruno, pelo Rafa e pelo Éder, em 2012. Depois, né, foi tomando uma proporção diferente, né, o Davi Luiz chegou com uma ideia nova, querendo ajudar o clube e tal, e os rapazes, né, aceitou, né, Davi Luiz, um grande jogador de futebol, ajudando, né, quem que não ia querer, né. Enfim, ele deu umas ideias e tal, e foi agindo, né. Mas com o passar do tempo, não foi feito aquilo que foi falado, as coisas mudaram, os rapazes foram colocados de lado, foram retirados do clube, mudaram o nome do time, e é chato, né, porque eu vi, né, o quanto o Bruno, o Éder e o Rafa, né, batalharam para criar o time, e a gente só pede que o Davi Luiz, ele entregue de novo, né, o projeto para os rapazes, né, para o Éder, para o Bruno e para o Rafa, para que eles possam dar continuidade do jeito que era, né, aquela alegria, todo mundo fazer aquele esforço para ir jogar, passar o tempo, e porque os rapazes merecem, eles batalharam, conseguiram, e é triste ver que um pedacinho do Brasil que foi fundado aqui dentro da França foi retirado das mãos deles, né? Então o que a gente pede aí é que ele possa devolver o Paulista para os fundadores. Meu nome é Alex, eu moro na França há 10 anos. Eu vou falar sobre o futsal paulista, o que eu sei sobre o futsal paulista, como ele foi fundado e tudo mais. E eu conheci o Ederson, como muitos conhecem, o Bruno e o Rafa, jogando bola no nosso campinho, nós bate-bola lá em La Plaine, em Saint-Denis. Uma galera bate-bola lá. A gente se conheceu lá. A gente se conheceu, se eu não me engano, foi em 2013 para 2014. O futsal paulista então já existia, jogava alguns jogos, tudo mais, tinha um timinho deles. Eles tinham um projeto, um sonho, correram atrás dele, lutaram, tiraram o sonho do papel, tiraram o projeto do papel, fundaram o Paulista, conseguiram, com batalha, esforço, montar esse clube. E com o tempo, chegou o Davi Luiz para ajudar até então, né? Como dizia e tal, para dar uma mão, até então seria uma ideia da hora, pô, é bacana, tá, fortalecer, só que as coisas mudaram, né, e o tempo passou, tiraram os rapazes de lá, os rapazes que fundaram o Paulista, eles criaram o Paulista, tiraram eles de lá, foram tirando de pouco aos poucos, tomaram hoje o projeto dos rapazes. Hoje não são eles que cuidam mais do Paulista, eles não têm acesso ao Paulista, e para piorar ainda, fizeram uma coisa que para mim foi a maior falta de respeito com o futebol brasileiro, vamos dizer assim, com a comunidade do Brasil. Porque o sonho deles, eles conseguiram realizar, montar um clube de futsal, cara, na França. Um clube chamado Futsal Paulista. Trouxeram um pedacinho do Brasil para cá. E eles tiveram a coragem, já além de roubar o projeto dos rapazes, tirar o nome de Futsal Paulista para Clichy Futsal, qual é o nome da vila de Paris que eles jogam. Pô, isso para mim é uma falta de respeito com a comunidade brasileira. Para quem ama futebol, que gosta de futebol, que é brasileiro, para mim isso é uma falta de respeito, porque era um pedacinho do Brasil que estava sendo implantado na França. Só queria que eles entregassem, né, Davi Luiz entregasse o projeto para os rapazes e deixasse os rapazes continuar com o futsal paulista como ele sempre foi. Me chamo Juliano Vinícius, sou nascido de Goiânia, Goiás, resido em França já tem 16 anos. Estou gravando esse vídeo aqui para deixar toda a minha solidariedade aí com o pessoal do futsal paulista, que são meus amigos que eu conheço desde 2006. Já tem 15 anos que eu conheço esse pessoal. Sei do projeto, sei como iniciou o projeto. Fiz parte do projeto um certo tempo, porque naquela época, em 2006, o projeto começou dessa forma, em 2006 até 2010, era muito conturbado para a gente achar local, campus, a gente chegava, o pessoal tirava a gente do local
onde a gente praticava o esporte, né, dizendo que o campo era deles. E eles foram crescendo essa vontade, essa determinação aí de abrir esse projeto, né, que foi criado, que chama-se Futsal Paulista. Foi em 2012 que nasceu até então o Futsal Paulista. Foi através de muito esforço desse pessoal, do Ederson Pereira, do Bruno Guimarães, do Rafael, entendeu? Foi através de muito esforço e através de amizade, né? Um grupo de amigos que construiu a Associação Futsal Paulista. Então, em 2012, né, foi construído. 2014 teve a chegada do David Luiz aqui para Paris. E daí, meu amigo, foi onde começou a surgir toda a turbulência, né? O princípio foi legal, porque, querendo, eles também aproveitaram, né, de um certo ponto da mídia que trazia o David Luiz, e com ele, obviamente, vai vir mais coisas. Mas logo depois teve o grande golpe, né, que a gente diz, o grande golpe. Eu costumo dizer que o David Luiz é um verdadeiro lobo vestido de cordeiro, né? Ele usurpou da Associação Futsal Paulista e pegou para ele, claramente, tanto ele como o Paulo César pegaram para eles, usurparam de uma coisa que era de amigos, de uma pessoa, dos brasileiros imigrantes que lutaram, foram atrás, correram atrás para construir esse projeto, e eles, na maior cara de pau, fingindo de bons amigos, usurparam do projeto dos meninos. Então, eu não sei por qual interesse, eu não sei para que isso, né, cara? Mas hoje em dia eles até tiraram até o nome que era Associação Futsal Paulista, colocaram o Clichy Futsal. Então, é muita indignação pra gente que viu nascer, pra gente que conhece a história a fundo. E o que a gente quer é justiça, né? O que a gente quer é que o futsal paulista volte para as mãos daqueles que construíram, porque nunca deixaram de lado. Foi eles que construíram esse projeto. Foi eles que sonharam, foi eles que correram atrás. Então, pedimos aí a força de vocês aí, que vocês possam aí dar essa força para o pessoal. São um pessoal bastante dedicado. Inclusive o Ederson, poxa, ele é uma chave fundamental desse projeto aí, entendeu? Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas eu estou aqui para dizer a verdade do que aconteceu aqui. A Associação Futsal Paulista foi usurpada pelo David Luiz e o Paulo César. Então, muito obrigado a todos pela audiência. Até uma próxima. E, mais uma vez, repito, estou à disposição tanto do David Luiz como do Paulo César, para quem quiser falar a respeito, porque faz parte do jornalismo. Mas está a história aí colocada aí, exatamente para isso, e para você aproveitar e acompanhar, analisar e pensar a respeito. Tá legal? Um abraço a todos. Até a próxima. Bola Não Para volta na semana que vem. Até lá. Muito obrigado. Tchau para vocês.